E aí, meu irmão? Ô, boa noite. Depois Boa de um tarde, tempinho bom ali dia. de folga? Meu Deus, não é bom a folga não, porque dá uma saudade, não vê a ansiedade que gera de chegar Não. logo aqui, tem que saber controlar. Você tava doente Mas não, e agora a gente já pegou a chave. antes de começar, Antes de já começar, você já pegou a chave da imunidade. vou declarar sobre ela todos os dias de manhã, sobre todos os meus órgãos, sobre a vida da minha família. Meu querido, nada em vão. É isso aí. Aprendendo e executando. O mais importante, né? Porque é É a importante prática. isso. É importante absorver de quem entende, de quem tem autoridade para falar do que está falando. E é importante executar. Porque senão vira uma morbidade intelectual. Não, né? Você só vai Tem que, guardando tem na que, caixa, tem que vai executar. guardando na caixa, e não vai viver o sobrenatural, né? Porque a prática, a mão na massa. É isso aí. As nossas esposas estão aqui de prova. Ô, Glória. Teremos que fazer isso toda manhã. É uma Por prática. favor, nos cobrem, Até se hein? tornar um hábito. Até se tornar um hábito. Até que não precise cobrar mais e é natural ali. Aleluia. E você tá bem? Tô ótimo, tô zero bala, graças a Deus. Um pouquinho de tosse, mas a tosse seca só, já tô muito bem já. Vivendo experiências maravilhosas com Deus, de que Ele cuida de tudo. Amém. E o nosso entrevistado de hoje? Meu amigo, esse cara aí, vou falar uma coisa pra você. Eu conheci ele no ano de 2020, aqui em Taubaté, depois da pandemia. Foi congregava na igreja, o irmão arrumou um trabalho pra mim ainda. Trabalhamos juntos numa rede de mercado aí, numa empresa muito legal. Ficamos ali um tempo bom, afinamos mais a amizade. Ele é um cara maravilhoso. E olha, fazia um tempo que eu não via ele, um ano e meio por aí. Rapaz, o nível tá outro já. O cara já era um homem danado, mas. Pastor, posso chamá-lo? Por favor. Pastor Rodrigo Meirelles, esposo da Natália. Natália, um abraço pra você, minha irmã querida. Rodrigão, boa noite, boa tarde, um bom dia. Muito bem-vindo. Que alegria tê-lo conosco aqui, pastor. Hoje o pastor Rodrigo Meirelles vai falar daqui de tudo que Deus fez na sua vida, como você conheceu Jesus e o que você está vivendo com Jesus. Nós já estávamos nos alimentando aqui já, né, Licão? Cara, bom demais. Tá Bom demais. bala Já hoje. começou no confronto, né? Algo fundamental para o crescimento. Ser confrontado. Shalom, shalom. Shalom. Graça e paz. Eu espero que eu consiga, através do Espírito Santo, passar para vocês um pouco de experiência que eu tenho, que é pouquinho, mas eu creio que vai ser edificante para as nossas vidas e para quem está assistindo depois também. E vamos lá, vamos ver o que o Espírito Santo está preparando para nós aí hoje. Aleluia. Tá bem? Vamos lá, Licão. Então vamos lá, né? Vamos do começo. Conta pra gente um pouquinho da sua história e quando que Jesus entrou na sua vida. Quem é o Rodrigão? Então, cara, minha história não é muito interessante não, mas vamos lá. Eu era católico, fervoroso, devoto, e eu conheci a minha esposa, e ela já era de igreja, e eu não queria nada com igreja, eu ia só na igreja católica e já estava bom, né, no domingão, depois ia pro pagode, ia fazer as coisas e já era, para mim tava bom. E eu comecei a levar a minha esposa para a igreja, ela começou a ir em umas igrejas evangélicas e ela não parava. Daí tinha uma igreja do pastor Marcelo, que é um pastor que cresceu comigo, que o Cleitinho conhece também. E eu comecei a levar ela lá. Só que eu levava ela lá, deixava ela e fugia. Falava, não quero nada com você aí não. Deixava ela e ia embora. Daqui a pouco eu te busco. E ela começou a orar, né? Começou a orar. E um belo dia eu fui... Era aniversário dela, eu fui fazer uma surpresa pra ela. Falei pra ela, acho que eu vou na igreja só pra fazer uma surpresa pra ela. Mas não, pra ela não ficar muito assim não, que eu não vou ficar lá não. E eu fui. Quando eu cheguei lá, e Jesus estava de braço aberto pra mim. Aleluia. E naquele dia eu não entendi nada. Aleluia. Cara, eu sou assim mesmo, fala pra vocês. Louvado seja Deus. É muito sensível, velho. Tranquilo. Não tem, Bom lugar, Espírito não tem Santo. como. Ambiente, Eu creio que
aqui já tá um ambiente Eu não creio propício, também. entendeu? E quando você fala de Jesus, é assim que você tem que se sentir. Você não pode falar de alguém que você conhece, que mudou sua história de qualquer jeito. Jesus, ele precisa ser primazia na sua vida, senão não tem. E ele foi primazia na minha vida. E quando eu me converti, nesse dia mesmo, eu já aceitei Jesus e já... Só que daí saindo dali eu falei pra Ná, não vou voltar mais não, viu? Olha isso, cara. Tinha sentido, Olha foi isso, abraçado. Esse sentimento Olha aí que pra me você ver, aconteceu, mano. acho que eu não quero Olha pra voltar. você ver. Não. Só que daí eu comecei a ir. Eu vi que algo tava começando a vir pra mim. Mesmo sem entender nada, sabe? Mesmo sem eu entender nada, eu comecei a pensar que eu não... Da onde que ele tinha me tirado, eu não queria voltar mais. E que se eu aceitei ele, era pra aceitar mesmo. No entanto, que eu nunca caí. E eu não entendo aquela passagem de que todo mundo fala, que aquele que está de pé toma cuidado para que não caia. Eu não entendo isso. Para mim não vem, sabe? Não é querer ser soberbo. É que eu encontrei algo em Jesus que eu não largo ele por nada. E daí eu comecei, daí a gente vivia em fornicação, porque a gente não era casado ainda, eu era do mundão, então não entendia nada de nada, né? E a gente foi para mudou a igreja, daí a igreja foi mais para baixo, onde era Mil Clean ali. E ali o pastor começou a falar: Rodrigo, você tem que casar, mano. Namorando 3 meses, eu nem pensava em casar. Véio. Fazia 2 anos que eu tava solteiro. E daí, só que a Ná já tinha vontade de casar, a Ná foi e já preparou tudo. Já. Na hora que eu vi, eu já tava casado. Já, Coisa de mulher, né, já cara? tava Sei bem casado. como é isso. Coisa de Daí mulher, eu fui, né? daí no dia que eu fui ser batizado, fiz o negócio, o batismo, tudo. Só que antes de eu ser batizado, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que uma noite eu estava na igreja, o pastor chegou e colocou a mão na minha barriga, e ali eu já comecei a falar em línguas, ali eu já fui batizado pelo Espírito Santo, mesmo sem não entender nada. Mesmo sendo totalmente carnal, sabe? Totalmente carnal. E daí depois ali a gente casou, eu fui batizado, tudo, daí começou a nossa história. E o que me puxava para dentro da igreja, muita coisa que eu gostava, era cura, era sobre cura. Eu comecei a querer entender sobre isso, eu querer saber, mas peraí, como que é, mano? O negócio de Jesus curar as pessoas, enfermo, que não sei o quê. E também porque a situação do meu pai, eu fiquei 32 anos sem falar com meu pai, sem ter pai. Sabe, meu pai era muito rancoroso, muito secão, aqueles velhos que não te abraçavam, não te beijavam, não falava nada. E teve um dia que aconteceu um acontecimento com a minha mãe engasgou com um pedaço de carne. E no entanto que hoje também quase que eu não venho, porque ela engasgou com um pedaço de carne, logo antes de eu vir pra cá. Eu creio que tudo isso é coisa do inimigo, né? Pra não vir mesmo, porque ele sabe que vai mexer no mundo espiritual. E nesse dia eu fui, abracei meu pai e ele nem me abraçou, mano. E sempre foi assim. E quando eu tava com 32 anos, eu não sou tão velho assim, tá? Olha só uma carinha. 33. Daí, meu pai ficou doente, cara. Meu pai foi pro hospital e eu não gosto de hospital. Eu gostava de cura, mas não gostava do hospital. E Deus me colocou aí dentro do hospital para cuidar do meu pai durante 6 meses. Nesses 6 meses eu tive pai. Nesses 6 meses eu fiz a barba do meu pai, dei banho no meu pai, limpei meu pai. Falei pro meu pai que acalmava ele, beijei meu pai. Nesses 6 meses. E eu não entendia. Falei, meu irmão não ficava com meu pai, só eu que ficava, mano. E eu não entendia. E eu ia pro culto ainda. Eu chegava no culto, eu chegava chorando, mano. Porque eu falava assim, Senhor, eu não entendo. Eu não tô entendendo nada. Tinha ponto de eu chegar de madrugada, o médico chegar em mim e falar assim, filho, vai embora. Você não tá aguentando mais ficar aqui. Eu ia embora, chegava em casa. Eu caía de joelho no chão, eu falava pra Ana, Ana, eu não entendo nada que tá acontecendo. E a Ana falava, só prossegue.
No dia que meu pai faleceu, ele ficou bom, ele melhorou, perdoou todo mundo, perdoou minha esposa, começou a liberar perdão para todo mundo, aceitou Jesus, glória a Deus. E no dia que o meu pai, que o Espírito Santo falou assim para mim, a minha mãe falou assim, vai lá ver a aposentadoria do seu pai. Na hora que eu saí, no portão de casa, o Espírito Santo falou, volta e despede dele que eu vou levar ele embora. E ele estava bom. Eu fui lá, beijei a cabeça dele, pedi perdão para ele de novo, falei, pai, fique em paz. E eu saí, quando eu voltei, meu pai já tinha ido embora. Isso aí eu aprendi muito, sabe? E eu falo para Deus hoje, eu falo, Senhor, eu não tive pai aqui na terra. Eu tive pai durante 6 meses. Mas hoje eu tenho um pai que é o Senhor. E eu vejo muito ele, eu fico muito com ele, sabe? Essa intimidade que eu corri atrás para ter. E na igreja foi assim, cara. E na igreja, quando eu tava na igreja do pastor Marcelo, existia uma limitação. Porque, tipo assim, você vive debaixo de uma cobertura. Entendeu? Você vive debaixo de uma cobertura. E eu não posso ser rebelde, eu não posso querer fazer as coisas fora do... Só que eu sempre gostei dessas coisas. Eu sempre lia sobre essas coisas. E um dia eu falei assim pro Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu queria entender mais sobre essas coisas, sobre cura, ler mais sobre essas coisas. Cara, do nada, apareceu um livro pra mim assim na internet pra eu comprar. Curar enfermos e expulsar demônios. Teolia Osborne. Falei, eu vou comprar. Comprei. Comecei a ler o negócio, só chorava e comecei a ler ali, comecei a entender as coisas, como que ele se movia nessas coisas, o jeito que fazia tudo, e eu falei, é isso que eu quero pra mim, mano. E comecei, daí depois disso eu li Quarta Dimensão, que é do Poisho, né, da maior igreja da Coreia lá, e comecei, mano, só que eu não tinha espaço na igreja, porque, cara, ninguém te dá crédito, você não tem nada pra oferecer. O que você tem pra oferecer pra igreja, se for espiritual, ninguém quer. As pessoas querem status. As pessoas querem alguém que fortaleça a igreja de algum modo. E se você é só um cara que ora muito, um cara que busca muito, um cara que quer o espiritual, que quer buscar ali, você não serve. São poucos os líderes que vão entender isso, vão falar, você tem brilho, vem pra cá. E eu não entendia, cara. Eu ficava lá na igreja, tipo, Deus falava comigo, eu ia lá, entregava as coisas para as pessoas não acreditavam. Daí vinha um outro cara que tinha mais nome, entregava, a pessoa acreditava. Eu falava, meu Deus. Sabe? Umas coisas assim, cara, que eu falava, meu Deus. E até chegou um ponto, e daí o Espírito Santo começou a falar para minha esposa sair. E a Ana começou a ficar atribulada. Tipo, sai, depois de um tempinho que vocês saíram. Começou, sai daqui. Não é mais tempo. Não é mais tempo. Sai daqui. E eu não. E eu ficava firme. Por quê? Porque eu cresci com o pastor. E eu tinha um amor por ele. Tenho um amor por ele ainda. Agradeço pela vida dele. Muita coisa eu aprendi com ele. Claro. E daí aconteceu isso. Daí começou. Só que daí chegou um ponto que eu tava lá atrás. E na hora do louvor, começou aquele louvor. Começou muito movimento, sabe assim? E nesse dia... Na hora que eu olhei para frente, eu tive uma visão. Eu vi as pessoas como se elas estivessem arrancando a carne do rosto. Fazendo assim, gritando, desesperado. E nesse dia eu saí correndo, peguei a moto, saí tribulado, mano. Saí tribulado dali, saí com a moto. Falei, não, vamos embora. A missionária Andréia veio e falou, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, que não sei o que. Fui embora, deixei a na porta de casa, peguei a moto e saí igual um retardado. Sem rumo, sem saber pra onde ir. Na hora que eu cheguei perto do quartel do Bavex, o Espírito Santo falou assim, ó, para e volta agora. Daí voltou a minha, sabe, voltei pra casa. Chegou em casa, a Ana veio e já meteu a mão na minha cabeça, já começou a orar, e ali eu já comecei a ficar de boa. E começou a vir isso. Falei, não amor, chega, vou sair. Vamos sair da igreja, vamos sair de lá, vamos ver outro lugar. E a gente começou a andar nos outros lugares e viu que não tinha o que a gente queria. Não sei o que a gente estava procurando, a gente precisava procurar Cristo, né? Só isso. Só que a gente não tinha muito entendimento ainda. E a gente ia para uma igreja, ia para outra, visitar e,
sabe? Sempre tinha alguma coisinha ali que você falava, pô, não dá, mano, não vai, não vai. Daí, eu em casa, eu comecei a falar com o Espírito Santo sobre isso. Falei, Espírito Santo, eu preciso de um lugar. Porque qual que era o meu entendimento? Eu preciso congregar. Eu preciso estar dentro de uma igreja, porque senão eu estou errado. Daí eu comecei a olhar na internet, eu comecei a ver um apóstolo lá de Curitiba. O apóstolo Ronaldo Drogovic. E ele fazia igual o Benihim. Fazia assim com a mão, a galera caía, que não sei o quê. E aquilo ali pra mim era palhaçada. Eu falava, parece negócio, não acredito não. E eu comecei a ver eles se movendo muito, curando pessoas, que não sei o quê. E começou a crescer um desejo no meu coração de querer conhecer ele. Mesmo não acreditando naquilo lá que acontecia. E eu comecei a pedir pra Deus. Falei, Senhor, eu quero conhecer esse cara. Eu quero receber a impartição dele. Quero receber a transferência dele, que não sei o quê. Pra que eu fui fazer isso? Estava nos planos de Deus. O Espírito Santo preparou tudo. A viagem, o lugar pra ficar, o dinheiro pra eu ir, tudo. E eu fui. Teve uma imersão com ele lá? Eu fui. Cheguei lá. Antes de eu ir, eu tive uma visão. Eu na porta da base, que é uma base lá, Comando Águia. É uma base de avivamento. Eu tive uma visão, eu na porta da base de joelho. Daí no dia que eu fui ver que eu tava com a mesma roupa que eu tinha visto na visão. Falei, meu Deus. Vocês não têm noção, cara. Eu fui com R$50 só no bolso de sobra. Chega lá, eu não sabia mexer com Uber. Fui pegar um táxi. Quanto que era o táxi? R$50. Fui no táxi com a mulher. Comecei a evangelizar a mulher porque os filhos dela estavam em depressão. Do nada, mano. Tudo preparado pelo Espírito Santo. Comecei a falar pra ela. Chegou lá, tinha passado de 50, ela cobrou 50 porque eu evangelizei ela. Ela falou assim, eu quero agradecer você por você ter falado isso, não sei o quê. Falei, e na hora que eu cheguei na porta da base, minha perna, pum, eu caí no chão, de joelho. Daí o carinha veio, abriu o portal, falou, seja bem-vindo, que não sei o quê. Rapaz, vocês não têm noção o que é aquilo lá. Um lugar onde a presença é muito forte. Eu entrei pra dentro e caí de novo. De tão forte que é o lugar. A primeira vez que eu fui, eu fiquei 4 dias. Você fica 4 dias lá dentro, mergulhado no azeite. Você não sai. É 4 dias falando de Jesus, vendo as coisas espirituais. E daí, naquele dia eu vi uma mulher entrando com 17 caroços. Tudo assim. Ela estava indo para São Paulo porque ela não estava aguentando mais gastar dinheiro com essas coisas e não estava. Naquele dia eu vi ela no final da primeira noite comendo um prato de feijoada e o marido chorando. Sem nenhum caroço no pescoço mais. Sumiu. Os 17 caroços sumiu. E ali eu falei, Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Daí nesse dia ele chamou as pessoas para frente para receber a impartição. E daí eu não fui logo de cara, porque eu vi as pessoas caindo, eu falei, não vou cair, vou segurar. Coitado. A hora que eu fiquei lá na frente, ele só chegou em mim, só segurou a pontinha do meu dedo e fez assim, ó. Eu, pum, no chão. Chorando. A hora que eu levantei, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já levantei diferente, porque ele tem uns tremeliques assim, eu já levantei com isso, mano. Já levantei desse jeito e já comecei a enxergar diferente. Depois ele foi. Tem um monte lá, que é o monte do Anhangaba. Aquilo lá é monte, mano. Eu falo pra você que lá é monte. É 4 horas pra você subir, Cleiton. É pra provar a fé mesmo, hein, mano? Irmão, é na pedra. É pra assim, provar ó, fé. subir da pedra assim, com um Íngreme. ganchinho, assim, ó, pra você ir segurando só. Cair já era, filho. Caiu, ou anjo seguro seu, você já Vai pra glória. Já vai pra glória. Verdade, é muito alto. Só que a presença também. E você volta de lá diferente. Passou os 4 dias. No último dia, olha só pra você ver, mano. No último dia, eu tinha gastado 50, né? Falei, como que eu vou pra rodoviária agora?
Ferrou. Daí um irmão lá de Pernambuco fala assim, ô Rodrigo, fala um negócio, mano, Deus tá tocando aqui, ó. Leva 100zão, eu vou pagar o Uber pra vocês, pra você e pro outro rapazinho, e leva esses 100 aqui. Daí você fica 50 pra vocês e 50 pra ele. Eu falei, meu Deus, mano. Não, mas daí vocês, sabe, calma aí pra vocês verem, olha as coisas que acontecem. Daí, chegou lá, meu ônibus era 10h30, né? Fui lá, troquei o dinheiro, 50 pra mim, 50 pro rapazinho. O rapazinho foi pra cidade dele, que vem cada um de uma cidade. E eu fiquei esperando meu ônibus. Perdi meu ônibus. Perdi, mano. Era um ônibus, tava lá, o meu era semileito, tinha um leito lá, eu achei que era o meu. E era o meu mesmo, que era semileito em cima e leito embaixo, né? E eu fiquei esperando. Daí o rapaz falou assim, cara, pior que seu ônibus já saiu. Era 10 horas. Seu ônibus já saiu 10 horas. Sobe lá em cima e vê se você consegue trocar a passagem. É o único jeito. Falei, cara, eu preciso ir embora, mano. Ele falou, vai lá em cima. Fui lá em cima, fui trocar a passagem. A mulher falou assim, ó, tem pra 11h30, só que vai ficar R$50 a mais. Os 50 que o cara me deu, velho. Fala pra mim essas coisas de Deus, não é doido? Eu fui, vaguei e vim embora pra casa. Daí chegou aqui, começou o sobrenatural. Agora vou começar a falar pra vocês de cura. Cheguei aqui, falei assim, eu vou fazer uma campanha no monte de 7 dias. 7 dias. E nesses 7 dias, o Alex ia comigo de vez em quando, não sei o quê. Só que no último dia, ninguém foi comigo. Eu comecei a chamar pra ir comigo. Ô, irmão, vamos lá comigo. Não vou, mano. Não vou, não sei o que, não vou. Falei, quer saber? Eu vou sozinho, mano. Entrei lá no meio do mar, lá, comecei a falar em línguas lá, fiquei lá orando lá um tempão, que não sei o que. A hora que eu entreguei a campanha, a hora que eu saí do monte. Saí do monte, Cleiton. Vê se isso não é sobrenatural. Eu saí do monte, tinha um rapazinho de muleta sentado no escuro na beira do monte. O que ele tava fazendo ali? Fala pra mim, velho. Totalmente aleatório, né? É que nem o cego no tanque de Bethesda. Não, mas não é, mano. No monte, no meio do mato, velho. Eu passei reto, velho. Passei reto, fui tirar foto da cidade. Na hora que eu parei, assim, o Espírito Santo falou, vai lá. Eu falei, Espírito Santo, mas o senhor não ia treinar eu com dor de cabeça primeiro aí, as coisinhas mais Já light, vou começar no hard. já vai no hard, não é no level menorzinho primeiro. Ele falou assim, não, vai lá agora. Primeiro, né? Vai lá agora. Eu falei, vou então. Cheguei lá e falei, ô queridão, um rapazinho, mano, 22 anos. Eu falei, ô querido, o que você tá fazendo aí? Ô senhor, não pode ficar aqui? Eu falei, pode? Mas o que você tá fazendo aí? Eu falei, e essas muletas aí? Ele, então, cara, eu vou no médico, o médico fala que eu não tenho nada, só que os meus ossos estão desgastando e eu não consigo ficar em pé mais, mano. Eu falei assim pra ele, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Você acredita que o nome de Jesus pode te curar? Na hora que eu falei isso, ele falou assim, ó, ao propósito, olha só. Ele falou assim, ó, claro que eu acredito, cara. Eu sou afastado da igreja. Olha isso. Olha se Deus não faz essas coisas, né? Sentado no pé do monte. Eu acho que ele tava usando droga, tá? Daí eu peguei e falei pra ele, então, fica de pé, eu vou orar pra você, cara. Ele ficou assim com a muletinha assim. Mano, eu coloquei a mão na perna dele e falei assim, ó, em nome de Jesus, eu destruo toda a enfermidade. A hora que eu fiz assim, ó, ele largou a muleta e começou a pular na rua. Glória a Deus. Irmão, eu chorava mais que ele. Eu chorava mais que ele. Eu falei assim, eu não acredito. Meu Deus do céu, que coisa doida. Obrigado, Senhor. Comecei a dar glória a Deus. E ele, muito feliz, ele, nossa, cara, minha mãe vai ficar muito feliz, que não sei o que. Eu creio que ali ele voltou pra igreja, irmão. Que não tem como. Imagina, o cara vai estar indo no médico, não tá acontecendo nada. Vai ali no nome de Jesus, que é o Deus que ele servia. O cara volta a andar normal de novo. O cara chega em casa, não, mas sai ali pra usar o negócio aí. A mãe fala, mas eu voltei curado, cheio de Jesus, tô andando, a perna cresceu de novo. Imagina, mano, eu quero ir pra igreja, vou morar aqui, não sei o quê. E a partir dali começou. Só em Taubaté são mais de 56 pessoas curadas na rua. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu não tenho nada, mano. Entendeu? Só que isso era pra eu ter levado isso, de verdade, pra dentro das igrejas também, cara. Só que existe um sistema que bloqueia, velho. Eu ia falar disso agora. Entendeu? Porque as igrejas antigamente,
Antigamente, se você pegar um estudo fácil, as igrejas de 20, de 15 anos atrás, vivia esses milagres sobrenaturais. Quantas conferências que o pessoal realmente saía da cadeira de roda com diagnóstico que não andaria mais e andam. Pô, a gente em São Paulo, quando há 15 anos atrás começamos a andar, era pessoas que tinha conferência que realmente, pessoa cega de nascença, que voltou a enxergar, que do braço que tava, que o braço cresceu. São coisas que a gente via, porque as pessoas viam para Jesus, buscando Jesus, daquele Jesus. Hoje a gente consegue entender que vê por cima assim, né? Não sei a palavra exata, se é um sistema, mas que cria uma rotina de alguma coisa congregacional ou algo assim, que acaba brecando. Não sei se a pessoa. Aí eu acredito que as pessoas se ocuparam mais, é o meu jeito de ver, se ocuparam mais. E essas preocupações que a gente tem conosco mesmo, de que eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso. Isso é natural do ser humano. Isso acaba quebrecando um pouco, porque você viu, você foi buscar, você viveu para aquilo, você entregou a sede naquilo, você viveu por fé naquilo, você está conseguindo realizar, porque Cristo disse, né? Eu vou, mas quando o apóstolo falou, mas nós conseguiremos expulsar os demônios, nós conseguiremos curar em seu nome, eu vou ao Pai, e obras maiores vocês farão em meu nome. Então Cristo curou ali, nós conhecemos os milagres de Jesus, e ele nos deixa, obras maiores vocês farão. Entendeu? Então acho que falta um pouco mais do que tinha antigamente. Aquele despojado da igreja que entra na guerra espiritual mesmo. Sabe o que falta, mano? A palavra de Deus, ela diz assim, né? Ela fala, meu povo padece por falta de conhecimento. E é esse o conhecimento. Não adianta eu ler Mateus 16 ali, e Cristo me dando uma ordenança, e de pregar o evangelho, e pegar só essa parte e pregar o evangelho. Irmão, o versículo não termina ali. Tem uma coisa que é muito legal que é texto sem contexto vira pretexto. Entendeu, mano? Então você só pega esse trecho aí e... Você vive do jeito que você quiser, ó. Esses ou outros, né? Só que daí, e o que fala? E os sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônio, curarão os enfermos. E aí? Isso aí você tira porque isso aí você não quer? Eu entendo que para uns foram dados ministérios de uma coisa, os jovens, enfim, mas acho que as igrejas, assim, os ministérios, que na igreja que a gente está indo tem 30 semanas, eles trabalham muito com esse processo de cura, de libertação, que eu acho muito forte também. Mas acho que muitas igrejas deveriam voltar nisso, porque como você falou anteriormente, né? Tem muitas pessoas, você vai numa igreja, tem muitas pessoas doentes, né, enfermas lá, né, que precisam viver sobrenatural. Você não pode aceitar. Não, você entrou aqui de um jeito, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus, você crê que você vai ser curada? Nós não somos cristãos. Significado, que é no Cristo. Nós não temos que fazer as mesmas obras que Ele. O Espírito Santo que habita nele, habita em nós. E por que então chega lá, tem que ter? Tem esse negócio, tipo, a pessoa prega só, Jesus não só pregava. Se você for ver, tipo, o certo de você fazer é você curar os enfermos para depois pregar a palavra. Por isso que eu falo sistema, doutrina. Porque se eu e você, o Cleito, a gente tá enfermo, entra numa igreja, enfermo, com dor. Vamos lá. Nossa, eu vou na igreja hoje, mas eu tô muito com dor, velho. Com dor, não sei o quê. Você vai prestar atenção no que está sendo falado? Não vai, mano. Agora, se você chega, vem um abençoadinho ali, coloca a mão em você, sua dor some, mano, vai ser diferente essa palavra que você vai ouvir. Você vai entender. Já vai estar no quebrantamento. Você vai estar no quebrantamento só porque você já foi curado ali. Já assumiu uma coisa que você estava. Mas mano, sendo normal eu não vi nada. Mas o Espírito Santo testificou que viu esse milagre. Vai testificar, vai dar aquela liga de que mano, algo sobrenatural está acontecendo. É isso, porque as multidões elas seguiam Jesus por quê, velho? Do que a gente falou. Elas seguiam Jesus pelos pães que as mãos de Jesus faziam. Mas ninguém queria Cristo. Porque, no entanto, né? Os mesmos que receberam cuspiram nele depois. Os mesmos que receberam crucificam. Soltem Barrabás. São os mesmos.
Então, se isso não mudar na gente, em mim, em você, no Cleiton, na Dani, na sua esposa, mano, você tem que ser louco por Jesus, irmão. Que crente que você não é louco por Jesus? Que crente que você tem vergonha de se levantar na igreja ali e chamar os enfermos para frente, na hora que você tem uma oportunidade? Que crente que você é? Que evangelho que você está vivendo? Que evangelho é esse que você chega lá e fala que Cristo cura? Ah, Cristo, vem aqui curar o meu irmão. Cara, que Cristo vem curar seu irmão? Ô crente, viaja. Para com isso. Se a palavra diz que ele está sentado à direita, à destra do Pai, e se ele deixou isso para que eu e você fizesse, por que que eu vou ficar terceirizando uma coisa que é para eu fazer? Entendeu? A gente tem que parar de ser menino, cara. Parar. Paulo já diz. Por isso que eu falo para você, se você buscar as coisas mais profundas, as águas mais profundas, você vai começar a viver o que é profundo. E essas coisas que são rasas, que estão na margem, já não vão fazer mais para você diferença. O que Paulo diz? Cara, Paulo é tão espiritual assim nesse ponto, de tanta revelação, que ele fala o quê? Se você for ler ali, acho que é Gálatas, acho que é Gálatas mesmo, se eu não me engano, que ele vai falar que ele tem um encontro com os apóstolos. O que ele fala, mano? Ele fala assim, ó, ele fala que ele esteve no meio deles, mas eles não tinham nada para acrescentar para ele. Olha isso, cara. Ele fala isso para Pedro, para João, para Tiago. Aquilo do que ele precisava. Porque o que ele recebeu de Cristo, mano, as revelações que ele recebeu, foram muito mais profundas do que aquele evangelho que os apóstolos estavam vivendo. Olha isso, cara. E depois ele fala lá na frente, ele fala assim, ó, que Pedro se tornou repreensível, a ponto dele repreender Pedro. Olha isso, cara. Por quê? Porque Pedro estava sendo hipócrita. Porque ele se fez do gentio, no meio dos gentios, só que quando chegou os dele, ele foi se afastando do gentio. Olha isso. Só para você ver. Sistema. Ou você se adapta num sistema e anda numa doutrina. Então isso é de... Só que hoje tem isso, cara. Ó, só para você ver. Vamos lá, você vai na igreja. Você chega ali na igreja, sempre é assim, né? É difícil você ver uma diferença. Vai. Louvor, depois do louvor, dízimo, depois do dízimo, palavra. Assim, né? Por que não quebrar um pouco disso? Deus, ele habita no meio dos louvores. Por que não deixa um dia, vamos lá, o cara louva ali umas 2 horas, quebranta todo mundo, desce a glória de Deus ali, e depois prega mais 2 horas ali, chapa todo mundo e sai todo mundo transformado. Porque o sistema não permite. Ele permite que você cante 3 louvores no máximo, daí tem o dízimo, daí pega o pregador ali que ficou a noite inteira orando para trazer uma palavra e fala assim para ele, você tem meia hora para você pregar, irmão. Para você pregar e não o Espírito Santo. O que a gente faz com o Espírito Santo? Espírito Santo, senta aqui um pouquinho do meu lado. Aqui, só tem 30 minutos e agora. Só escuta aí que eu vou falar um pouquinho das coisas ali, daqui a pouco nós trocamos. É que eu só tenho 30 minutos, não ou tenho então, mais que ou isso. então pega e fala, Espírito Santo, ó. A gente só tem 30 minutos. Se vira, me usa nesse tempo. Entendeu? Com sorte, alguém vai... Vou falar, o irmão aí me dá 1 minuto a mais? Se alguém Entendeu? levantar a mão aí, eu... Amém, né? Entendeu? Não e daí você quero- vai ver na África, ela não é querer falar, nossa, Não, a África, sim. não sei o quê. Você vai ver em outros lugares, os caras ficam 5 horas. Daí, se a gente for voltar para aquele pensamento que a gente tava, Ia voltar você nisso ficava agora. 24 horas falando santo, santo, santo. Mas os santo. caras vivem 5, 6 horas na África, um culto lá, às vezes demora 8 horas. Tá aqui meu esposo, nós conhecemos a Débora, que era lá de São Paulo, ela passou um tempo, ela foi fazer teve uma missão, foi lá na África, né? E os testemunhos são desse daí. E eu recebi essa semana um vídeo do Bispo Wagner, porque lá eles têm muito isso de cura ainda na África. Muito de cura sobrenatural. Da mulher que tava, não sei se era um tumor ou alguma coisa no braço assim. E você viu? E eles oram como se fosse numa aldeia assim, chão de terra assim aberta, a igreja num campo aberto. E tinha ali mais de 500, 600 pessoas tudo pulando, cantando louvor.
e o pastor ou o bispo alguma coisa assim, e jogando água e todo mundo orando e crendo, e no vídeo o braço da mulher voltou ao normal. Não é uma fake, é uma montagem? Não, ali não é, mas é uma igreja que sedenta. E eu falo assim, busca porque eu já vi, mano, eu vivo isso. Eu já vi cura ali na minha frente, de perna crescendo, de coisa assim, que, cara, não tem como. Então Deus tá fazendo ainda. Entendeu? Então, tem uma Deus tá outra, fazendo. tem uma Claro que outra faz. coisa, pegando nessa parte do sistema, né? Do porquê é um sistema. Porque é modelo de franquia. Modelo de franquia funciona da seguinte maneira, para quem não sabe, né? Você monta todo esse método, você entra louvor, dízimo, palavra e vai embora, para que você consiga replicar isso em qualquer outro ambiente que está, né, sobre o seu comando, para que, por exemplo, se uma pessoa vá em outra unidade, ela sabe o que ela vai esperar. E fica mais fácil para você ter um controle. Por exemplo, na nossa, por exemplo, as músicas que são tocadas é um repertório para todas. Então você não pode chegar lá e, pô, o Espírito Santo falou para eu ministrar uma outra música. Você não tem essa liberdade, que entra no que você falou. Limita-se. Então. Limita-se. É que vem da matriz os louvores da nisso semana, que a né? E gente tem todas que as sedes tocam eles, Não, né? mas é nisso que a gente tem que pensar. De quem é a igreja? Quem é o culto? Mas Quem não, é o tem, culto? mas não tem que ter aquele, vamos dizer assim, o pastor, o gestor, para dar uma. Apesar que se você não Foi o pode que eu colocar à falei. frente do Não, Espírito Santo Foi o que nunca, eu né? falei. A cobertura é o pastor. É. Você não pode passar por cima dele. Só que. Quando o Espírito Santo quer fluir. Não, só que é ele a cobertura. Se ele não liberar, não flui nada. Não adianta. Deus, o nosso Deus é um Deus de princípio. Existe uma autoridade sobre você, que é o seu pastor. Então não Amém. adianta, não adianta eu chegar lá, tipo, você é o pastor da igreja. Eu chegar e vou pregar sobre cura, que não sei o quê. Se você não me liberar no mundo espiritual, Não vai acontecer. não flui as curas. A unção não desce, o povo não recebe. Por quê? Porque você vai ficar fechado, o espírito fecha e não desce as coisas. Agora, a partir do momento que eu chego, você fala assim, ó, Rodrigo, tá nas tuas mãos. A autoridade tá sobre você, prega. Daí já era. Segue-se uma hierarquia, né? Segue-se uma Segue-se hierarquia. uma Porque o hierarquia. Deus é um Deus de princípio e ele não quebra princípio. Por Verdade. mais que... Só que o que tem que acontecer? O culto somos nós. É isso que eu tenho que ter a ideia. Eu não vou na igreja para me alimentar de algo. Eu vou na igreja porque eu já estou alimentado. Eu vou para adorar a Deus porque o meu culto é racional. Eu sou o culto. Eu sou o culto. Eu não preciso do Cleito para ser o culto. O Cleito vai estar lá louvando. Eu vou estar ali. Pode ver que tem uns loucos, né? Que você olha, o cara tá dançando lá na parede, tá com o sovaco na cabeça do outro irmão. Só que o cara tá em espírito, irmão. A intercessão O poderosa cara tá ali, ó. deixa ele. Muitas das vezes ele nem tá ali, tá lá no terceiro céu, igual Paulo lá, e você vai chegar e vai atrapalhar ele. Isso é o culto. É adoração. É adoração verdadeira. Não é eu ir lá e cantar. É eu adorar. E esses são alguns modos, depois até vou falar com vocês, se vocês quiserem ouvir, sobre receber a unção. A unção vem nos louvores também. Por quantidade pequena, mas vem. Por isso que muitas das vezes você vai ver alguma cura acontecendo na igreja. Ninguém se move em cura, mas aconteceu uma cura. Muitas das vezes foi porque o abençoadinho estava do lado de outro abençoado e aquele abençoado estava louvando igual um doido, chapando com Jesus ali, e esse estava enfermo. Esse se encheu da unção, na hora que encostou, curou ele, e ele não sabe nem por que curou. Acontece assim. Acontece. Daí eu fugi totalmente do que eu estava falando para vocês, porque daí eu voltei para lá. Depois dessa cura que aconteceu aqui, desse rapazinho, ia ter corpos transmissores de glória lá. Daí era uma semana. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu quero ir. R$1.400 para ficar lá, né? Porque daí você ficava dentro do negócio. Não era para você pagar o negócio, era para você pagar a diária para você ficar lá, para você comer, porque era 3 refeições por dia, os caras tratam você bem pra caramba. E eu queria ir, mano.
Isso, ó, 1.400. Falei, e agora, senhor? Eu lá em casa, lá no sofá, assistindo o apóstolo, daqui a pouco eu começo a chorar do nada. O Espírito Santo falou assim, ó, você vai. Eu comecei a chorar. E a minha esposa chegou e falou assim, não acredito que você tá chorando já. Falei, eu vou no corpo de transmissões de glória. Como assim? O Espírito Santo acabou de falar comigo. Ela falou, amém, ó. Daí eu fui, mandei uma mensagem pro apóstolo. O apóstolo falou assim, filhão, pode vir. Pode vir. Só depois você só faz uma oferta no altar, só alguma coisa que o Espírito Santo te mandar. Eu fiz um quadro para ele pirografado e levei. E daí eu não tinha dinheiro para ir de novo. Eu não tinha dinheiro para ir, eu falei, como que eu vou? Agora eu já tenho um negócio, pai. Agora como que eu vou? E nesse dia apareceu um trampo para eu fazer de pirografia de um carinha lá de Guará. Ele trouxe o violão para mim, eu desenhei no violão dele. E ele me deu R$300, dava a passagem de ida, né? Daí vocês vão ver o louco. Deu um dia na cidade, eu cabeça quente, sentado na praça ali. Cabeça quente, daqui a pouco só veio assim na minha cabeça. Compra da ida que da volta eu faço. Eu falei, o quê? Como assim, mano? Como assim? Eu falei, senhor, como assim? Compra da ida que da volta eu faço. Cara, isso é fé, mano. Eu fui e comprei da ida. Comprei da ida. 2 dias antes de ir pra lá, um pastor lá de Pernambuco me liga. Ô, irmão Rodrigo, você vai pra... Eu era diácono ainda. Você vai pra Curitiba, no Corpo Transmissor? Ô, pastor, não sei se eu vou, não. Porque tá tudo certo já. Ele falou assim, não, porque... Não sei se você vai acreditar, mas deixa eu falar um negócio pra você. Essa madrugada eu tava orando e o Espírito Santo mandou falar pra você que a volta sou eu que pago. Eu comecei a chorar, mano. Como que o cara ia saber disso? Ele falou, o Espírito Santo falou comigo na cidade. Só pra mim, não tinha como saber, cara. E o cara vai, eu tava orando, o Espírito Santo falou que a volta eu pago. Acho tão maravilhoso quando o Espírito Santo fala, né? Meu Deus, é tão mano. poderoso, né? Meu Deus. Daí eu fui nesses 5 dias. Daí foi quando eu fui ungido a pastor. Daí eu fui, daí todo mundo sendo ungido, mano. Daí começou a acontecer os mistérios. Eu caí no chão e fui arrebatado. Eu fiquei arrebatado no chão, mano. E eu até anotei, ó. Anotei aqui que o que o Espírito Santo falou comigo no dia. Ele falou assim, ó. Deus falou comigo no dia 19/7/2023 na base. Olha a botija de azeite. Eu arrebatado, irmão. Só via, não via mais nada. Tava meio que fora de mim ali, sabe? No chão, assim, chorando. Ele falou assim, olha a botija de azeite. E eu vi uma botija de azeite. Na hora que eu vi a botija de azeite, ele falou assim, ó. Fui eu que te trouxe aqui. Sou eu que conheço os seus pensamentos. E sou eu que tenho os planos para você. O que você quer que eu te faça? Mano, ali eu fiquei. Eu acho que eu fiquei 1 hora deitado no chão. Parecia que eram 5 minutos, mas eu fiquei 1 hora ali. Daí do nada chega um outro apóstolo e desperta eu, velho. Eu queria enforcar ele. Isso, eu falei, mano, deixa eu aqui, velho. Tô aqui no mistério aqui. Que demora pra chegar aqui, mano. Daí ele me despertou, daí foi lá. Daí eu nunca tinha visto cura com anjo. Nunca tinha visto. Daí do meu lado tinha um senhor que ele tinha 70 anos, agora deve ter uns 70 e poucos. Uhum. E ele tinha problema na coluna. E no outro dia a gente ia subir um monte. É um senhor lá do Rio de Janeiro. E ele estava do meu lado. Daí o apóstolo começou a falar dos anjos. Começou a falar com os ministradores, que não sei o que, não sei o que. Daí ele recebeu o comando. E uma mensagem de conhecimento. Ele foi para trás e falou assim, tem alguém aqui que tá com desvio na coluna, tá com problema na coluna, que não sei o que. Pô, falou específico, mano. Específico. O senhor levantou a mão. Ele falou, vem aqui pra frente, que não sei o que, o senhor crê? Eu creio que não sei o que. Foi lá. Rapaz, eu nunca tinha visto isso. Mano. Ele falou assim, ó. Na hora que ele deu a ordem, cara, a camisa do cara atrás começou a fazer isso aqui, ó. Cleito, começou a mexer, irmão. Eu atrás dele, ele aqui na minha frente, assim. Quem vai falar que não, né? Como Pode que falar, não? eu vi, pode falar. Eu comecei a ver a pronto. coluna do cara mexer, velho.
E o cara parado, tremendo, e aquele negócio mexendo assim. E ele ficou ali. Eu olho na minha mão cheia de pó de prata. O irmão da frente olha, a roupa cheia de pó de prata. Milagres, maravilhas, né? Uhum. E gente achando pedrinha no chão. Eu falei, misericórdia, o que é isso aqui, gente? Eu nunca tinha vivido isso, velho. Eu nunca tinha vivido isso. E daqui a pouco, ele vai dar para tudo ali. E ele pega e fala pro Senhor, faz o que o Senhor não podia fazer. O cara vape no chão. Começou a baixar, levantar, não sentir mais dor, não sei o que, começou a glorificar o Senhor. Falei, meu Deus, eu quero isso. Falei, Senhor, eu quero isso. Quero esse mistério aí comigo, que não sei o que. Mano, e são coisas assim que, cara, foi na minha frente, tinha como, velho. Não tem como você falar assim, mentira, não dá pra... Ah, isso é... Não tem como. Vai falar pra mim, eu vou te falar. Esse espírito existe, ele é santo, ele é do Deus poderoso e ele faz. Se quiser acreditar e viver ele, tudo bem. Não quiser... Eu lembro quando nós era pequena, Dani, lá em São Paulo, uma vez nós fomos numa vigília, a Júlia voltou chorando, correndo, mãe... Olha, pó de ouro na minha mão. Não sei se você lembra, pó de ouro na mão. Mas nós estávamos numa vigília da madrugada mesmo, que virou a madrugada. Foi para um sítio, saiu da cidade, foi para a área metropolitana, lá para as áreas de chácara, desse sítio. Uhum. Então tava um mover de milagres e maravilhas muito sobrenatural, de curas. Mano. E ela veio chorando, sem entendimento. Devia que ter dali uns 5, 6 anos, ou, se fosse hoje. Voltou chorando e... preocupada, achando que a menina caiu no meio da vigília, tava na frente louvando, voltou. Mãe, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nada, né? Então, Cleito, mas você fica... Mano, eu vi na mão da minha filha. Não tem como, mano. O que você vai falar? Criança, você vai falar que eu sou louco que eu não vi? E criança, eu vi, mano. Aquele dia eu lembro, não foi, amor? Nós vimos, cara. Ela tava cheia do Espírito Santo, moveu, o ambiente era totalmente tomado do Espírito Santo, uma busca incessante na madrugada, muita gente não é chorando. Gostoso, mano? Meu Deus. E eu falo pra você, por que não vive isso hoje, velho? Não é gostoso viver isso, Cleito? Pô, isso que eu vivi lá, daí, ó, aconteceu isso aí, daí, sabe aquela imagem que as pessoas começaram a postar uns tempos atrás? Uma mesa cheia de cadeira na internet, começaram a postar uma mesa no céu, uma mesa infinita, assim, cheia de cadeira, começaram a postar no Instagram, Cara, eu já tive aquela visão 2 vezes antes daquele pessoal começar a postar ali. Nesse dia que eu fui arrebatado, eu vi essa mesa assim, ó, e eu vi um ser do meu lado, e eu falava assim pra ele, mano, eu vou falar pra vocês que eu não sei se vocês vão nem acreditar nessas coisas, meu Deus do céu. Eu falava assim pra ele, ó, eu falava assim pra ele, eu falava assim, ó, Senhor, cadê o meu lugar? Eu não tô sentado aí. Ele falava assim pra mim, tem lugar pra todos, mas nem todos vão se sentar. Eu falava, como assim? Ele falava, tem lugar para todos, filho, mas nem todos vão se sentar. Daí nessa hora eu voltei assim, né? Voltei aquela hora que o cara acordou eu. Daí no final o apóstolo veio falar comigo. Daí o Espírito Santo já falou que já ia fazer, que ele escreveu essa mensagem e falou que ele ia derramar sobre mim a botija de azeite. Eu fui lá na frente, na hora que eu tô conversando com o apóstolo de boa, assim, conversando outras coisas, eu comecei a contar pra ele isso aí, da mesa. Ele pegou, olhou pro outro apóstolo e falou assim, ó, pega um chofar aí. Daí a hora que ele pegou o chofar, ele colocou o óleo no chofar assim e falou assim, ó, Deus tá mandando eu ungir você é pastor. Nossa, a hora que ele falou isso, ele colocou óleo na minha cabeça e eu, bum, no chão. Capotei no chão, e o óleo desceu e eu não sabia porque qual que era o meu entendimento. Não sei se é o de vocês. Ah, você é pastor. Ah, meu Deus, vou ter que abrir uma igreja, vou ter que cuidar de membro, vou ter que cuidar não sei do que, de ovelha, que não sei o que. E não é sobre isso. É sobre, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Apacentar é você cuidar de pessoas. Uhum. Não só aí dentro de um ambiente, é onde você for. Uhum. Entendeu? De você se compadecer pelo próximo, de você amar o próximo, de você ser conselheiro, de você ir na casa de algum irmão aí que está tribulado, visitar, ajudar. E você não pode até limitar o seu chamado a um prédio, né, mano? Com certeza, e Deus já falou comigo, não adianta, mano. É porque hoje em dia, normalmente, quando você chega e se apresenta como pastor, a pessoa vai perguntar qual faculdade você fez. Teologia onde? Qual é o seu estudo, né? Já tentei fazer teologia, não consigo. Agora, essa cristologia aqui,
Isso aqui é Essa diferente. não né? fala, né? Essa aqui, E essa o rema, relação né? que eu tenho aqui, E o rema, né? que falar a verdade pra você, mano. Tem coisa ali que eu olho e falo, meu Deus, de onde que eu tirei isso? Daí eu com a minha esposa já começo a castelar. Eu choro mais sozinho que ela, ainda é mais durona que eu. Eu não, mano. Eu sou. Qualquer coisinha que o Espírito Santo fala comigo, eu já abro a boca já. Eu acho muito interessante isso que você falou do que é ser pastor. Ou estar pastor nessa condição. Que é você cuidar. Então você recebeu uma unção, é um processo, né? Então, para você estar pastor, você tem que receber essa unção de alguém. Correto? Correto. É isso? É assim, você tem os cinco ministérios, né? Na Bíblia tem os 5 ministérios. O que é que acontece, cara? Eu vejo muito assim. Você não tem que ser levantado para algum ministério, para algum ministerial ali, pastor, profeta, evangelista, apóstolo ou mestre, pelo homem. Não é o homem que te capacita, é Deus que capacita. Eu, na minha experiência como homem, eu nunca que eu ia ser pastor. Da onde, pastor, velho? Da onde? No entanto, que se tem muitos aí que estão dentro de igreja, mano, fica lá 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja. Diácono. Nunca vai ser pastor, nunca foi levantado a pastor. Muitas das vezes, Deus já chamou ele como pastor. No entanto, que tem pessoas que eu olho por discernimento espiritual e eu falo assim, mano, você é pastor? Ah, você é evangelista. A pessoa regala um olho assim. Mas se você esperar do homem, o homem nunca vai te levantar. É, porque você foi ficar esperando de cargo. Porque né? foi o que você falou, você tem que ter uma faculdade, você tem que, entendeu? É um Você bom tem currículo, que né? mostrar um currículo para uma pessoa. Para Deus, Deus não vê isso, irmão. Dependendo da igreja, tem número limitado. Você tem que esperar. Deus, ele vê seu Pegar na coração. fila para a próxima missão, onde vai abrir uma próxima cidade para enviar. E outra, Deus vê seu coração e Deus quer usar você forte. Deus não quer usar você fraco. Deus não quer usar você quando você tiver com 70 anos, que você não aguenta mais fazer missão, não aguenta mais fazer nada e levanta você. Tem muitos líderes que não levantam outras pessoas por medo de perder cargo. E isso é sério. Porque a gente tá falando de coisa séria, a gente não tá brincando. A gente não brinca de ser cristão, não brinca de ser crente. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Se Deus tem um chamado na sua vida, tem um propósito, tem um desígnio, você já entendeu qual é, mano, vai pra cima. O homem não pode te parar, o homem não pode te limitar. E nessa hora que você não consegue ficar dentro de um sistema. Porque se você em oração, o Espírito Santo falar que você é um apóstolo, vai como Paulo. Não foi nenhum homem que levantou ele. Ele teve na consciência dele aqui dentro que ele era apóstolo de Cristo. E foi um apóstolo de Cristo. E agindo Deus, quem impedirá, irmão? Entendeu? Agora, se fosse nos olhos dos apóstolos, será que eles tinham levantado Paulo como apóstolo? Não, ia falar, espera aí. Ah, Ou então filho. é só 12. Ó, os caras iam é isso mesmo, nós ia subir, ó. Nós andamos com Cristo, cuzão. Fica aí na sua aí. Entendeu? Né? verdade. Até semana passada você tava matando um Né, punhado, você e tava- agora você. Agora você já quer Trocou sentar de na time? janelinha aqui, quer... É a cadeira, né? Entendeu? É bem assim. Só que daí o que que faz? Eles orando, o Espírito Santo fala. Separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho com eles. E aí? Daí o que que eles vão fazer? Oraram, puseram as mãos sobre eles, consagraram. Ó, a dinamite que os caras foram. A bomba que os caras foram. E é assim, cara. E não adianta. E se eu soubesse hoje o entendimento que eu tenho, nem a diácono eu tinha deixado me levantar. Não tinha deixado desse óleo sobre minha cabeça. Porque se eu entendo quem eu sou nele e o que ele é em mim, qual é o meu chamado, o propósito, não tem essa, filho. Você é e é, não adianta. Se você é pastor, não tem como eu chegar aqui e falar pra você, não, você é diácono. Não, mano, você não é diácono, você é pastor. Você é pastor, mano. E muitas das vezes você coloca peso sobre as pessoas. Porque você dá do homem um cargo pra ela que ela não é, e aquela pessoa não sabe como lidar com aquilo ali. Daí vem as tribulações, vem os ataques espirituais, e a pessoa não sabe como agir. Por quê?
Porque ela não tá no desígnio que Deus colocou ela para ser, velho. Entendeu? Ela perde um daí tempo você vê andando muita aí, gente vão, aí, né? ó. Muito pastor aí se matando, se prostituindo, traindo esposa, terminando casamento, fazendo um monte de coisa errada aí. Será que o chamado dele realmente era para ser aquilo ali? Ou ele tá fora da direção de Deus e por isso ele não tá sabendo lidar com aquilo ali? Tem uma outra coisa também que é, por exemplo, a igreja ela quer expandir e ela quer que você pegue um cargo, né? E às vezes realmente isso, você não está preparado para aquilo, às vezes Deus não quer você ali, mas você vai indo pelo sistema que você está inserido, você vai embora. Você fala, não, é isso, agora eu vou ser isso. E não é nem sobre uma teologia, irmão. Porque se você faz a teologia, mas você não tem o espírito, você tem letra. E a letra Só conhecimento, só, mas sem prática. O conhecimento, você vai chegar ali, vai pregar a palavra, é o que acontece muito hoje. Eu chego ali, prego a palavra, o povo vai embora para casa, vai enfermo. Acho que acontece muito isso na igreja de vocês também, porque acontece muito nas igrejas. E é poucos lugares. Acho que daqui eu não vi nenhum lugar ainda. A pessoa falar assim, Jesus está na casa. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Jesus está na casa? Ele está aqui, Jesus está aqui, Jesus está na casa. Já ouvi algumas vezes. Quem está aqui é o Espírito Santo. Jesus não está Essa aqui. parte já ouvi, É ouço isso. com uma certa frequência. O Espírito Santo habita aqui entre nós, está entre nós. Ele está entre nós. Jesus está aqui, foram poucas vezes. Não. Só que quando fala que Jesus está aqui, está mentindo. Porque Jesus não está aqui. Quando você fala isso, Jesus olha lá de cima e fala, filho, eu não estou aí. Não adianta você chamar eu para curar essa pessoa, eu não vou. Eu já deixei na sua mão. Eu já enviei o Espírito Santo. São coisinhas que, mas você é muito assim, que não sei o que. Não, não é muito assim. Cara, eu vivo o que tem que viver. Para viver a É a palavra, lógica, né? Tanto é que ele falou, né? Eu vou, mas vem outro. Deixa o Espírito Santo, Ele deixa o deu. Paráclito do Pai, né? Que também é uma outra coisa que, no meu entendimento, eu vejo que pouco se fala do Espírito Santo e se fala muito de Jesus e traz Jesus, sendo que é o Espírito Santo que está aqui. É isso. Eu aprendi muito sobre isso quando eu li o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, e o outro dele também do Espírito Santo, que é o Bem-vindo Espírito Santo. Maravilhoso. Cara, ali você conhece o Espírito Santo. Ali você conhece, porque é preciso você conhecer. É igual você falou, muitos lugares que você vai, é igual aquilo que a gente falou. As pessoas pegam o Espírito Santo, sentam ele ali de lado e fala, fica aí, que sou eu que vou falar. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. E sabe o que me chapa mais? Sabe aquela hora que eu falei pra vocês do Espírito? Sabe? Sim. Do Espírito. O Espírito, que é você, é a pessoa, né? E a palavra diz o quê? Que o Espírito Santo, ele vem, habita em você, e o seu Espírito se funde a ele. Se torna uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. Então, nós comentamos uma vez isso daí. É isso, foi na cara. célula? Ou foi na sua casa que nós comentamos que nós tá falando assim, que, meu, o Espírito Santo, ele habita em mim, e ele é poderoso, ele é um comigo? Eu também tenho esse poder. Eu também tenho essa mansidão. Foi você a na reunião, que nós na primeira reunião. Eu falei que, mas Cristo habita em mim, então o Todo-Poderoso, ele habita em mim, então sinais e maravilhas no nome dele eu posso também tá clamando e tá fazendo, é isso daí. Aí entra aquele que você falou, cara, se você souber quem você é em Cristo, se você souber, eu tô nessa câmera, Rodrigão, você tá naquela ali, se você quiser falar diretamente pros telespectadores, queridos ouvintes, e você pode falar, aquilo que você falou é o ato mais verdadeiro, eu já ouvi muitos daí de muitos pastores. Descubra quem você é em Cristo, que você é um filho amado, você é filho do Deus Todo-Poderoso.
que os teus olhos, por mais que tivesse uma dimensão longínqua tão gigantesca, não conseguiria enxergar o tamanho da dimensão só do nosso sistema solar, vamos dizer assim, né? É muito, perdão, é muito grande. Então, o Todo-Poderoso, eu sou filho desse Deus Todo-Poderoso. Então, eu não posso aceitar menos que isso. Você entendeu? É conhecer quem você é em Cristo. E entra naquilo que eu falei pra você. Não adianta eu fazer tudo, falar de Deus se eu não conheço Ele. Existe uma coisa. Você já ouviu falar de escola de Deus? Mano, escola de Deus tem coisas que você não vai aprender no culto. Não adianta, você não vai aprender em escola dominical, você não vai aprender na teologia, você não vai aprender, não vai. Ainda não estudo profundo Isso eu mesmo. garanto pra você, não vai. Você só vai ter experiência com Deus, conhecer o Deus que você serve, quando você ficar sozinho com Ele. É sozinho com Ele, mano. É monte, é secreto. Ah, mano, não consigo ir no monte, e não sei o quê. Mano, não consegue? Faz um tabernáculo pequenininho, um cantinho de oração na sua casa e rebenta de orar, velho. Sem oração ninguém vai ver o Senhor. Não adianta. Não adianta você falar pra mim, eu oro 5 minutos. Mano, não adianta. Você não conhece o Senhor. Se você não buscar a santidade dele, se você não buscar o rio do amor dele, se você não se aprofundar pra buscar e ele ver em você fome e sede, você não conhece Deus. Você pode pregar o que você quiser. Você pode fazer teologia, você pode fazer o que for. Você pode pregar bonito, pode fazer tudo. Pode plantar bananeira no altar, fazer gente levitar, fazer tudo. Não tem nada a ver unção e poder com relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus você só tem quando você se posiciona. Se posiciona. Deixa as coisas que te fazem se afastar dele e vai nele. Vou falar pra você uma coisa que eu descobri que é muito forte, mano. Todo mundo fala que, isso aí também vocês já ouviram, que quer sentir a glória de Deus. Não é? Uhum. Senhor, hoje nós vamos sentir tua glória, que não sei o quê. A glória de Deus você não sente. A glória de Deus você vê. Em Moisés, lá em Êxodo, o que Moisés fala? Senhor, permita que eu veja a tua glória. Ele não fala, permita que eu sinta a sua glória. Ele fala, permita que eu veja. Porque a glória de Deus não é sentir, é ver. E se você pedir, Ele vai te mostrar. Você tem que ver a glória. A presença de Deus é um ambiente. Isso é muito louco. Aleluia. A presença de Deus é um ambiente. Se você for prestar atenção lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, antes ele faz o jardim, para depois fazer o homem. Ele pega o homem e introduz no jardim, na presença. A presença é o ambiente. A presença é um ambiente onde nós temos que falar para Deus que nós queremos ser inseridos. E quando você vive dentro da presença, qualquer lugar que você tiver, qualquer parada que você der e falar com Deus, você vai sentir aquilo ali, você vai sentir, já você vai começar a vir coisa na sua cabeça, vai começar a vir as revelações. Então, o que precisa? Precisa de posicionamento, cara. A igreja está precisando de relacionamento com Deus. Largar os pecados, largar as coisas erradas que muitas pessoas fazem e acham que Deus não está vendo. Perdão. Acham que Deus não está vendo. E Ele está vendo, né? Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Antes de eu e você falar, pensar, Ele já sabe o que a gente vai fazer. Acabou sua água? Acabou, querido. Ô, Dani. Então, o que a gente Água pra ele precisa, falar. Cleito? A gente precisa, que nem eu já sou mais assim. Eu prego na rua, prego onde eu tiver. Se tiver a pessoa, eu prego. Mas vocês que estão dentro de uma igreja, pensa nisso. Começa a se aprofundar nas coisas de Deus. Começa a buscar um conhecimento Valeu, Dani. que é o tipo de conhecimento que vocês não vão receber dentro da igreja. Por mais que o cara seja mestre para ensinar.
Deus, ele quer se relacionar com você, quer se relacionar com você, quer relacionar com as pessoas que estão lá. Ele quer se relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele quer filhos, ele não quer bastardo. Entendeu? Então, procura se aprofundar mais. Você que é do louvor, busca mais no louvor, se aprofunda mais, toca para ele, canta para ele, louva para ele, adora para ele e faz essa glória descer dentro da tua igreja, descer sobre as pessoas. Aleluia. Se tiver gente ali que tá errado, Cleiton, traz para perto ali e fala, gente, vamos orar. Não é orar 5 minutos. Ah, tipo assim, eu não consigo orar muito, que não sei o quê. Tá bom, vamos juntar 5 pessoas aqui, cada um ora meia hora. Cada um orando meia hora, quanto que já não vai dar? Quando terminar, se consagrar para Cristo. Ele é santo, cara. A gente precisa ser santo. Eu busco consagração todos os dias. Eu meto a mão na minha cabeça e falo, Senhor, consagra o meu cérebro, a minha mente, consagra os meus olhos para que eu não enxergue as coisas erradas, que eu não veja, que eu não vá me prostituir, não vá olhar para as coisas erradas. Consagra os meus ouvidos, consagra o meu nariz, consagra a minha boca, consagra as minhas mãos, os meus órgãos genitais e os meus pés. São portais, querido. E ninguém fala, você vai aprender isso aí não, hein? Como que você vai aprender isso? São portais que você dá legalidade e que as coisas entram na sua vida. Daí você vai lá, mas o irmão falou que Deus fala que eu não posso, que o inimigo não pode me tocar. Não pode tocar, mas ô crente, né? Você estava na academia, você estava olhando para o abençoadinho que estava treinando lá, né? Se Cristo diz que a gente olha 2 vezes, a gente já está pecando, daí você não quer? É legalidade, irmão. O mundo espiritual, ele é muito certo. Ele é mais certo do que o nosso. No entanto, que as coisas acontecem lá para depois acontecer aqui. E o que o inimigo quer? Promissória. Ele quer promissória. Qualquer vacilo que você der, promissória. Daí você vai chegar para Deus, dobra o seu joelho, você é certinho, mas você errou ali, você acha que ninguém viu, você vai para Deus, Senhor, tô precisando disso, não sei o quê. Ele quer te dar, ele é pai, cara. O pai quer dar pro filho. Só que daí, Satanás chega. Como que o senhor vai dar pro Cleito aquilo lá? Você tem essa dívida aqui, ó. É dívida, irmão. Dívida tem que ser paga. Dívida tem que ser paga. Se você não pagar... mas Jesus levou todos os meus pecados. Levou, claro. Mas e depois? Será que você não pecou de novo? Será que você não errou de novo? São legalidades, cara. Legalidades que nós damos no mundo espiritual que muitas das vezes a gente nem sabe. E que muitas das vezes a nossa vida não vai para frente, ou as nossas bênçãos ficam presas no mundo espiritual. No mundo espiritual por quê? Porque eu dei legalidade. Então a gente precisa buscar esse conhecimento mais profundo para que essas coisas venham, sabe? Isso está tudo na Bíblia, né? Querido. Isso está tudo na Bíblia. Você começa a ler ali, você começa a entender diferente, com revelação, com as coisas, começa a ser revelado para você as coisas. Você vai ler ali e você fala, nossa, eu nunca tinha lido desse jeito, cara. Nossa, eu nunca prestei atenção nisso. Daí você vai sua cabeça lá no comecinho da Bíblia e você fala, meu Deus. Né? Ontem eu estava falando com a minha esposa, tem gente que vai querer matar eu desse negócio. Mas é, tipo assim, quando Jesus fala assim, ó, aquele que me ama, conhece a minha palavra, né? Tipo assim, o que conhece a minha palavra é o que me ama. Sabe o que veio pra mim, Cleiton? O conhecer a palavra não é você conhecer a Bíblia de capa a capa. Entendeu? O conhecer a palavra é você, tipo, Deus usar você pra evangelizar um irmãozinho e o Espírito Santo começar a falar assim pra você, ó, aquele versículo. E você nem sabe. Daí você vai falar assim, ó, nossa, irmão, a Bíblia diz que isso. Daí demora um tempinho, você não tá falando versículo nem nada. A Bíblia diz, mano, tá escrito também assim, ó, nananana. E isso tá gravado em você. E muitas das vezes você nem sabe. Não é porque fica mais eloquente, fica mais bonito você falar assim, ó, em Mateus 10, 8, que não sei o que, Jesus diz. Página de número tal, NVI, vai curar, que não sei o que, não sei o que. Entendeu? Eis que vos digo. Entendeu? Só que muitas das vezes, cara, nosso Deus, ele é um Deus simples, mano. Ele não precisa de rodeio pra falar.
Ele é um Deus que ele é reto, a palavra é reta. Até porque dependendo da palavra que você use, a outra pessoa ela não vai entender o que você tá falando, Não. Não. né? Se você pega uma pessoa que, vamos dizer assim, com uma cultura, nem tão assim, você chegar pra conversar algo muito culto, É igual você vai falar e a pessoa não vai falar, não entende nada. igual o Mano James. Entendeu? Ele falando com o pessoal da quebrada. Na Se linguagem ele, da quebrada. se ele fala um dialeto diferente, a galera não vai entender. O cara é um gerente Não de vai dar nem mercado. abertura pra ele. Se ele chegar lá com o linguajar de trabalho dele, naquele ambiente, a pessoa não entender de nada. Mas chegou com o linguajar da quebrada, Porque né? quando a gente entende que quem convence é o Espírito Santo, você entende que você é só semente, irmão. Você só planta, você vai ali, joga a sementinha e tchau, filho. Você não vai tentar fazer aquilo ali brotar. Não tem Você poder não vai pra tentar. isso. Entendeu? Porque quem vai fazer é o Espírito Santo. Muitas das vezes você fala para aquela pessoa, Jesus te ama, e sai andando, mas você não Excelente. sabe o poder que aquilo ali vai agir dentro dele depois. Uma hora ele vai, nossa, mano, o cara lá falou que Jesus me ama, mano. Como assim? Deixa eu viver esse amor É, agora, deixa eu como sentir assim, esse né? amor. O que é isso? Que não sei o quê. E ele começa a despertar nele um interesse sobre aquilo que você falou. Muitas das vezes, você chega na pessoa e fala assim, querido, posso te dar um abraço? Você vai falar, mano, como assim, velho? Você vai dar um abraço na pessoa, a pessoa começa a chorar, mano. Entendeu? Esse é o evangelho. Uma pregação Não sem adianta eu palavras chegar ali, ali né? e arrebentar ele, mano. Não adianta. Eu chegar ali e falar, mano, se conserta, que não sei o que, você fica aí nessa vida aí, que não sei o que. Não, mano. Só apontando, Só apontando, só apontando. Não O amando, evangelho não não é amando. apontar, velho. É amar. Até esse abraço que você deu nele abre brecha para que ele possa te ouvir mais. Daí sim você vir falando de Jesus, falando das coisas. E ele entendendo. Porque o evangelho é confronto. Confrontar vai ter que confrontar mesmo. Principalmente dentro da igreja. Sim. Crente, a gente que é crente, tem que ser confrontado, irmão. Não cresce. Eu amo quando o Senhor me confronta. Tô lá no monte lá orando, ele vem e chapuleta eu. Fala, tá errado, Rodrigo. Hoje mesmo. Hoje eu tava em casa, tava limpando o quintal, que não sei o que. Eu falei um pouquinho mais alto com a minha mãe lá, de um jeito, não xingando nada, mas falei um pouquinho mais alto. Na hora, o Espírito Santo pede perdão. Eu falei, mãe, me perdoa. O Espírito Santo tá me consertando. Fui lá, me perdoa se eu falei alguma coisa pra você que você não gostou. O Espírito Santo tá me consertando. Aleluia. Entendeu? Então é você entender que precisa ter confronto, irmão. Se você tá numa igreja que não tem ninguém sendo curado, não tem ninguém sendo liberto e não tem ninguém recebendo confronto, sai dessa igreja. Que Deus não tá nessa igreja. Eu falo pra você, não tá. Não adianta, não adianta. Igreja não é número. Igreja é pessoas com qualidade, com sede e fome, num intuito só, em direção de um alvo só, que é Cristo. É tudo pra Ele, é tudo pra Ele. É pra Ele. Não tem nada ali que não seja pra Ele, é tudo pra Ele. E vocês que estão lá, mano, se aprofunda mais. Eu não sei como que vocês são com Cristo hoje, eu não sei qual o nível que vocês estão. Existem níveis, mano. Lá, fala lá, né, da margem, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Cara, mergulha, mano. Mergulha que vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Quem tá assistindo também, se mergulhar, não vai se arrepender. Porque só vem coisa boa do Senhor. E quando você entra no favor dele, daí você tá. Porque daí você fala, meu Deus. Tem dia que você vai estar naquele dia que não é pra que você levanta e você não tá com vontade de orar. É naquele dia que você tem que orar. É nesse dia que o papai vai falar assim pra você: vem aqui, filho. Vou pegar você no colo. E você só chora, irmão. E você só chora. Você não sabe por quê. Você fala assim: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse que constrange a gente, que tira todo o peso, que faz você esquecer de tempo, faz você esquecer de tudo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor do nosso Pai. É isso que o Espírito Santo quer da gente, é isso que ele quer fazer com a gente. É conversar, é ter um relacionamento com ele mais profundo. É isso, cara. E sobre os dons, o curar as pessoas, orar por cura, por essas coisas, não é só você chegar e orar.
existem por fé sim. Uhum. Todos que têm fé, vai chegar ali e vai orar, entendeu? Pode acontecer, tem fé, aconteceu. Só que tem por unção, que é quando você recebe a impartição e vem os dons sobre sua vida, o Espírito Santo ele entrega como ele quiser. Pode vir uns 9, pode vir 25, pode vir quanto ele quiser, ele que sabe. Unção, fé, anjos. Unção, fé, anjos. Nossa, acho que tem uns 10 ali que eu vou falar só assim. Unção, anjos, fé. Qual que é o outro? Ah, tem um monte, né? Tem umas 10 ali, se eu falar pra vocês. Um dia que a gente sentar pra conversar, eu levo ali, a gente senta, a gente conversa. Eu passo pra vocês. Mas, e precisa receber uma impartição. Lá em Romanos, se você for ler Romanos 1:11, Paulo tá falando, Paulo fala. Nas traduções assim, nas traduções de hoje em dia, fala outra coisa, não fala... Pode abrir aqui? Né? Claro. Fica à vontade. Tirando o óculos, eu não enxergo de óculos, não. Mas é estilo, né? É estilão mesmo, né? Estilosão. Entendeu? Aqui ele vai falar sobre transferir, eu acho. Acho que ele fala transferir. Mas nas Bíblias originais mesmo, que os caras trazem lá, tá falando sobre... Aqui, ó. Romanos 1:11, ele fala assim, ó. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Legal. Entendeu? Então ele fala. E lá em Timóteo também, ele dá uma exortação em Timóteo e fala. Né? Isso já é Novo Testamento que você leu agora. Isso é Novo Testamento, é Romanos. E ele fala lá para Timóteo também, ele fala, Timóteo, que Timóteo estava deixando adormecer os dons. Ele fala, não deixe adormecer os dons que por impartição de mãos eu coloquei sobre a sua vida. Entendeu? E quando você recebe isso, você vai receber, você não sabe qual que você recebe. Tipo, eu tenho os dons, vamos lá, dizer assim. Só que não sou eu que transfiro para você. Primeiro, você precisa crer no que eu carrego, no que o Deus faz na minha vida. Senão não vai para você. Porque se você olhar pro Rodrigo, que nem o Cleito que já me conhece, olha pro Rodrigo e vai falar assim, tem nada aí. Tô admirado, cara. Não tem nada aí, que não sei o quê. Tem muito. Só que quando você fala assim, eu olho pro Cleito, e eu não olho pro Cleito, mas o que o Cleito carrega, e a minha fé, e eu creio, mano, vou colocar a mão em mim aqui igual eletricidade. E aquilo ali fica em mim, entendeu? E quando fica em você, você precisa se carregar, porque existe assim, o dom e a unção são diferenciados. O dom é uma coisa, a unção é o que carrega o dom. É a eletricidade do dom, entendeu? Só que o dom você recebe. Independente, eu fiz a impartição, você recebe, está em você. Você creu, a unção você busca. E a unção vai custar tudo. Vai custar tudo. A Kathleen Kuma tem uma entrevista dela que ela fala isso. As pessoas perguntam para ela como que ela conseguia ser usada daquele jeito por Deus. E o quanto custava aquilo ali para ela. Ela falava, custava tudo. Ela orava, acho que 17 horas por dia. Para carregar aquilo ali. Entendeu? Só que vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Esse canal de graça sobrenatural. Cara, tipo quando Jesus passava e falava, de mim saiu o poder. Tocou a mulher. O que saiu dele foi unção. Foi virtude de unção. Foi unção. E tem uma passagem que ele carrega a unção. Ele se carrega. Quando ele vai curar o gago e surdo na cidade lá. Ele pega, ele tira o cara para fora, né? Ele afasta um pouquinho ali da multidão, por causa da incredulidade, ele afasta um pouquinho. Na hora que ele vai, antes dele falar efatá, se você for ler ali a passagem,
Repara no que ele faz. E quando ele vai chamar Lázaro para fora, ele faz a mesma coisa. Ele olha para o céu. Ele olha para o céu. E nesse olhar para o céu, existe um nome que fala... Poucos que conhecem. Eu aprendi isso aí com o apóstolo Ronaldo. Sobre o livre acesso. O livre acesso é o quê? É você, o seu espírito, em segundos, ele vai para o trono, ele vai na frente do trono, se carrega da unção de Jesus, volta para a terra e vai para a pessoa. Daí tem uma passagem que diz, de vocês fluirão rios de água viva. Então esse rio de água viva, ele vem e vai. Entendeu? Então Jesus, ele olha para o alto e fala, agradece o Pai e fala, Efatá. Na hora que ele fala o Efatá, a unção vai. A unção vai no rapaz e cura ele. Lázaro é a mesma coisa. E a hora que ele fala, Lázaro vem para fora. Entendeu? E tem uma passagem que vai mostrar o livre acesso, que quase ninguém entende. Se você for ler lá em Deuteronômio 32:13, vai falar assim, chupai o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. A rocha é quem? É Cristo. O azeite é a unção. Então chupai o mel. Então quando você chupa, se um dia vocês me ver operando em alguém, vocês vão, repara pra você ver, é rápido. Faz assim, ó, já encheu. Você se enche da unção. E quando você sopra, por que que sopra? Por que que sopra? Porque Deus quando fez, né, o homem, ele soprou. Ele soprou sobre as narinas, né? Então a gente sopra. Porque é a primeira coisa que você faz quando você nasce e é a última coisa que você vai fazer quando você morrer. Então, respiração. O último suspiro, o primeiro suspiro. É verdade. Tem hora que você não vai precisar, que quando você está muito carregado, você encosta na pessoa, tem gente que cai, tem gente que não cai. Isso aí também você não precisa ficar. Porque muitas das vezes eu ficava assim, tipo, eu toquei no irmão não caiu, mano. Não aconteceu assim? nada, Não aconteceu né? nada. Já entrava em crise. Daí você bloqueia, né? Você bloqueia o negócio. Só que não é assim. Daí você vai, daí tem o que que acontece? A cura e o que que quebra, o que que fecha a pessoa de não ser curada, de não acontecer. O de não acontecer. Pecados escondidos. A pessoa tem pecado e não fala, não pede perdão, não confessa, entendeu? Falta de perdão, que isso aí é muito, isso é falta de perdão, tem muito. Falta de perdão, doutrina, a pessoa é muito, sabe? Você fala de anjo, a pessoa fala, não, onde que ele viu isso? Tá escrito ali, a pessoa tá falando onde que tá escrito isso. Falta de essa doutrina, incredulidade. Daí tem outras coisas que vai de piercing, tatuagem, tem muita coisa que se você falar, tem lugar, tem igreja aqui, então até que você falar, você vê os caras fazendo tatuagem, fazendo tudo, que não tem nada a ver, tem tudo a ver. São legalidades. Quando você faz uma tatuagem, você está fazendo um pacto. E eu não sabia disso, se eu soubesse disso eu não tinha feito as minhas. Que eu fiz quando eu estava no mundo, né? Então não adianta você escrever Jesus em você, não adianta você, porque o que que acontece? Onde você faz a tatuagem? Olha de onde Deus está me levando a falar. Meu Deus, Pai. Quando você vai fazer a tatuagem, o ambiente que você faz a tatuagem é um ambiente santo? Você não faz tatuagem dentro de um tabernáculo, dentro de uma igreja. Você faz Dificilmente você vai chegar num estúdio e tá cantando uma Aline Barros ou uma Cassiane ou lá não dentro, tem uma né? caveira. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que caveira é vida. Se fosse vida, meu Deus, né? Não, caveira é morte, mano. É símbolo da morte. Então, quando você entra num ambiente desse, você está pagando para fazer. Vamos levar para o mundo espiritual, tá? Vamos levar para o mundo espiritual. Você está pagando. Dinheiro no mundo espiritual é pacto. Então, quando eu pago para fazer algo, fazer uma tatuagem em mim, furar minha pele, eu estou pagando, estou fazendo um pacto. E quando eu faço aquele pacto, existem pelo que eu estava estudando, acho que é dois tipos de entidade, de demônio, que se alimenta de sangue. Então, quando a pessoa está fazendo a tatuagem e ela pagou para fazer aquele pacto,
ela tá sentindo dor, tá sendo curada, e aquela entidade, aqueles demônios, estão se alimentando do sangue dela no mundo espiritual. Portas abertas. E se ela não paga? O pacto tá ali, entendeu? Se ela pagou, para quebrar aquilo ali, ela vai ter que pagar de novo, porque é preço, não para fazer, mas ela vai ter que pagar no altar para que aquilo ali seja quebrado. Tá, Olha entendi. isso, que sério, mano. Entendi. Agora, só do sangue, só de sair o sangue ali, já é o pacto, mano. O sangue é o pacto também, né? E eu já vi pessoas sendo curadas depois de orar na tatuagem dela ou de arrancar um piercing, irmão. Tá cheio de menino aí na igreja aí que você vai ver. Piercing no nariz, piercing aqui, piercing no umbigo, piercing no sinal. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, no inferno vai ter uma puta placa, não tem nada a ver. Mano, vamos falar de coisa séria, vamos falar de... né? Não vamos falar de brincadeirinha, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? Entendeu? Então eu vejo pessoas, eu já vi pessoas com piercing no nariz, que a menina tava morrendo de dor, irmão. Morrendo de dor. Da pessoa, do apóstolo orar, a pessoa cair, levantar com dor, cair, levantar com dor, e ele falar assim, espera um pouquinho, com o Espírito Santo, daqui a pouco ele vai me revelar alguma coisa. Daqui a pouco ele volta e fala assim, filha, se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, você não faz, tá bom? Ela falou, tá bom. Tira esse piercing do seu nariz, que é um ponto chakra. Impressionante, Cleiton. A menina tirou o piercing do nariz, ele falou assim, faz o que você não podia fazer. A menina fez, não tava mais com dor. Agora você decide se você usa ou se você não usa. São portas, cara, são portais. As pessoas não levam para o mundo espiritual, cara. Se a gente levar para o mundo espiritual e entender que as coisas acontecem primeiro lá, depois aqui, você vai começar a se policiar, cara. Você vai começar a se policiar, entendeu? E você vai começar a agir como deve ser, como você tem que ser. Não, isso aí não é ser religioso, não é ser bitolado. É estudo, irmão. Se você ficar estudando só a Bíblia do jeito que você estuda, como se fosse um livro normal, você vai ler um livro normal. Agora, se você ler a Bíblia de uma forma espiritual e pedindo a revelação para o Espírito Santo, qualquer versículo que você ler aqui, você vai entender diferente. Você vai ver que é muito mais profundo. Você pode ler o versículo hoje, teve a revelação, você vai ler o mesmo versículo E amanhã, você vai ter outra. você vai falar, nossa, não é o versículo que eu li ontem. Você vai ler na semana que vem, é outro. Então a Bíblia vai sempre falar de maneira diferente no mesmo versículo. Mano. Ela é viva. E É quem viva. não teve uma experiência disso? Nossa, mas eu li esse versículo semana passada e não compreendi com essa dimensão que eu tô compreendendo hoje. Você vai ler amanhã, o Espírito Santo vai te dar uma outra revelação em cima daquilo. Mas ele sempre tá falando. Ele E é sempre muito tá louco, direcionando, mano, né, que Licão? quando Sempre você tá começa a cuidando. se aprofundar, Toma assim, uma que água aqui, Licão. você começa a buscar desse jeito, dessa forma, daí você vai assistir uma pregação na igreja pra você ver. Muito louco isso. Você chapa sozinho, porque daí o cara começa a pregar e você não foi ali pra ver um pregador. Você foi ali pra ver um mensageiro. Né? Daí chega lá, o cara começa a pregar. Daí ele tá pregando. E a revelação começa a vir pra você. Ele tá falando uma coisa e você tá te revelando outra. E você começa a viajar ali sozinho. Você começa a chorar, você começa a ficar castelando. Você dá um glória altão, os caras não sabem nem porque você tá dando glória. O cara é louco ali. Não, mas é que o Espírito Santo, ele é vivo, ele tá ali, ele é uma pessoa. Então o cara lê que a cruz foi um sacrifício pra você. Ali a cruz é uma espada fincada na cabeça da caveira, irmão. E aí? Tá lá em Salmos. Isso é revelação. Entendeu? E se você for ver, em Salmos está dizendo que é a cruz na cabeça da caveira cabeluda. Como que era o nome do Gólgota? Caveira. O que Cristo carregou para muitos é uma cruz, né? Só que se você virar ela assim, ela se torna como se fosse uma espada. Uma espada. A espada na cabeça da caveira. Foi consumado. Morte Sejam livres, venceu. o véu rasgou. A morte foi derrotada, Cristo a morte venceu. Foi derrotada, Cristo venceu. E você é mais que vencedor, porque Cristo venceu. Aleluia. Daí a gente fica brincando de ser crente. Vamos ficar brincando de ser crente? Vamos orar 5 minutos. Outra coisa, GC, célula que vocês falam. O que vocês fazem? Não sei como que é de vocês. Vocês fazem a célula
naquilo que foi pregado no dia? Que foi pregado no último domingo. Então, Partilha da palavra. É o momento de partilha da palavra que foi pregado no último culto. Em cima É disso, né? o norte, vou colocar dessa forma. Mas aí, tipo, conforme a gente vai conversando, a gente vai trocando a experiência, Momento de falando partilha. sobre coisas da vida, experiência que eu tive, experiência que você teve, qual é o entendimento que a gente tem sobre aquilo. Basicamente é assim que funciona. E agrega, né, uma opinião de um, uma opinião do outro em cima daquilo. então é isso que eu tô falando. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Não sei se vocês vão entender isso. Quando tem a célula ou o GC, que muitas pessoas fazem, né, que falam, eu vejo assim, eu aprendi assim, que quem tem que ter ali é o Espírito Santo, é ele que tem que falar. Quando as pessoas dizem, tipo assim, a pregação foi sobre isso, a célula vai ser sobre isso, né? Só que se ali naquele meio, vocês dois, vamos lá, não vai ser vocês dois são uma pessoa que fora da igreja vocês buscam profundidade em Cristo, eu tenho certeza que na hora da célula, aquilo lá que foi pregado na igreja vai ser muito mais profundo ali, porque o Espírito Santo vai usar vocês dois. E as pessoas vão falar assim, nossa, mano, se o pastor tivesse pregado isso, que louco, eu não tinha visto isso, não sabia disso, nem pensei nisso. Entendeu? É isso que eu falo pra você. A profundidade te leva a viver coisas com Deus que você não vai viver dentro de uma igreja. Não vai viver se você não buscar desse jeito. E o evangelho é isso, cara. Não é, Deus não chamou eu e você aqui, o Cleiton, as meninas, para viver um evangelho raso, para viver um evangelho de sentar na cadeira. Para com essa hipocrisia. Vamos parar com isso. Você é uma bomba, uma dinamite na mão de Deus. Aleluia. Não foi por um acaso que Deus chamou você, que Deus escolheu você. Deus, senão ele não tinha escolhido, tinha deixado. Fala uma pergunta pra vocês. Deus faz exceção de pessoas? Faz? O Pedro já respondeu na lata, você tem que pensar um pouquinho. Acepção de pessoas? Acredito que não. Faz. Quer que eu fale por quê? Uhum. Ah, deixa pro próximo falar. Não, fala aí, depois dos comerciais. Pra salvação, não. Mas pra usar, sim. Certo, então tem duas vertentes. Entendeu? Ok. Pra vamos lá. salvação, eu creio em Cristo, eu vivo Cristo. Não que eu vou escambaiar tudo, andar de qualquer jeito e achar que eu tô, só porque eu levantei a mão, tô salvo. Não é bem assim, não. Não é assim. Não fique esperando que seja assim, que você vai brincar com o bicho lá embaixo. Entendeu? Se você é um crente que você aceitou Cristo, anda com ele, faz tudo certinho e tem a sua salvação fixada em você, em consciência ali, que você sabe que você está salvo, beleza? Só que para ser usado, lembra que eu falei? Fome e sede, posicionamento. Aqueles que buscam acharão. O que busca entendimento, o que busca conhecimento, o que busca a presença do Pai, que busca relacionamento com o Pai, vão viver coisas que ninguém vive, que ninguém vive. Você pode flutuar, você pode transladar de um lado pro outro igual Felipe, você pode... Mano, se aconteceu com os caras, por que não pode então, acontecer quer dizer, agora? né? Tá mais perto da gente. Entendeu? Do que... É o que você falou no comecinho. O mesmo Cristo que curou lá, mano, ele deixou o nome dele e a autoridade sobre mim, sobre você, sobre qualquer outro filho para curar. Mas por que nós não fazemos? Porque nós achamos que não é necessário, ó. Porque Cristo cura. Daí não buscamos com tanta profundidade. Cristo né? cura, Cleito. Ah, Cristo cura, irmão. Cristo cura, irmão. Tenha fé, Cristo cura. E eu ali cheio de poder ali. Hipocrisia, hipócrita. Coloca a mão no seu irmão, ora por ele. A oração do justo tem poder. A oração da fé levantará o doente. Ora, mano. Agora, aquele que tem fé, tem uns que tem muita fé. A fé é tamanho de um grão de mostarda. Esse daí ninguém para, filho. Esse aí não fica doente, nunca.
Porque se vier uma enfermidade, o cara mesmo, na fé dele, ele já... Por quê? Porque ele entendeu a palavra quando diz que Cristo levou sobre ele as pisaduras. Quando eu entendo isso e levo isso ao pé da letra, pode vir a enfermidade, pode vir a doença, pode vir o vírus, a bactéria, qualquer um. Vai no comecinho tentar bater em você e deixar você mole? Sim, só que a sua fé em Cristo, sabendo que você sabe que Ele levou as tuas enfermidades, você vai ordenar na hora aquilo ali. Porque John D. Lake, um avivalista dos Estados Unidos, foi usado muito em cura na África também. Ele deixou uma mensagem que é muito forte, que fala assim, qualquer doença e enfermidade, qualquer, desde um resfriado até o câncer, todos são iguais. É uma dose de morte do ser humano. Entendeu? Então não interessa se é um resfriadinho ou se é um câncer terminal. O que o inimigo quer é levar a pessoa à morte. É levar aquele corpo à morte. Então, você tem que levar qualquer coisa. A gente, como ministros, filhos, cartas escritas, testemunho vivo dele, embaixadores de Cristo. Precisamos nos posicionar por isso. Por quê? Qualquer enfermidade e doença é o nosso inimigo. E eu não falo com a enfermidade, por favor, resfriado, saia dele em nome de Jesus. Não. Eu ordeno. Eu ordeno e ela tem que sair. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Se eu não sei, se eu ando em pecado, eu vou falar, ela vai dar risada, não vai sair. A não ser que a fé do outro aconteça. Entendeu? Só que eu preciso ordenar. E outra coisa, essa frase, que fala assim, eu não falo da doença para Deus. Eu falo de Deus para a doença. Você entendeu? Você não tem que chegar e falar, a pessoa está com câncer, que seja com dor na coluna, se chegar e falar, Senhor, meu amigo está com dor na coluna, que não sei o que, e contar uma história. Não. Dor na coluna, em nome de Jesus. Sai agora. Pela autoridade que eu tenho no nome dele. Em nome de Jesus, sai. Tem que sair. É muito louco. Daí você vê o sorriso da pessoa aqui e você fala, vale muito a pena. A glória é dele, tudo pra ele. Você fala a pessoa, agradece Jesus, aplauda ele, que não sei o que, por isso você não pode nunca esquecer. Então não é o que você fala, mas o como você A fala. autoridade. Né? É a autoridade. Você tem que falar com a autoridade, como se você fosse um general de Deus, um soldado de Cristo, para separar a doença da pessoa. E isso aí você vai buscando, você vai aprendendo, porque tem enfermidades, doenças, vírus e bactérias, e tem enfermidade que são espíritos. Entendeu? Tem doença que é doença que vem mesmo na gente, doença do físico. Só que também sai. E é muito louco. Você vê pessoa, nossa, é muito gostoso. É muito gostoso. Eu falo pra Acho que você. a gente vai ter que marcar um outro podcast com você pra aqui, viu, cara? vocês- Porque eu vou falar pra você, hein, então. Pra vocês Gostoso, fazer, cara. Resenha boa, né? Meu Ó, amigo, Faz muito o bom. teste, mano. Depois, na hora que a gente acabar, se você quiser, eu imparto com vocês. No dia que a sua esposa estiver com dor de cabeça, você vai chegar nela e vai falar assim, crê, amor, porque a palavra de Deus diz em Mateus 18, que quando 18 e 19, fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e depois vai falar que onde um ou dois concordarem na mesma coisa que for pedir, vai acontecer. É isso que você tem que fazer. Não só para sua esposa e qualquer outro. Você vai falar assim, ó, você crê? Então, coloca a mão para frente. Nunca deixa a pessoa franzido aqui, com raiva, fechado, porque o espírito ele fecha. Entendeu? Igual aquelas que falam que a pessoa tem um corpo fechado. Isso aí existe, entendeu? Então, você vai ver o irmão lá na igreja com o braço cruzado, irmão, quero orar por cura por você. Meu irmão tá assim. Ou o irmão tá com a mão para trás, o irmão tá fechado aqui, ou tá bravo, que não sei o que. Você já fala para ele, não, filho, se abre.
peraí. E a galerinha que é da Colibertação já fala, né? Já descruza o braço, se solta, fica à Se vontade solta, ali. daí você fala pra pessoa abrir a mão, porque é sinal de receber. Verdade. Você crê. Você levanta o rosto da pessoa um pouco. E dor de cabeça, você dá a ordem pra dor de cabeça e sopra aqui, ó. Só pra você ver. E depois você pergunta pra pessoa. E aí, passou? Você vai começar a querer orar por todo mundo. Ah, eu já tô com vontade. É muito louco. É Só de muito você louco. falar aqui já... Cleito, Você tá bem, né, amor? Mano, Graças a Deus, sabe que eu fique bem, preciso? mas se ficar Sabe com que eu dor de preciso de cabeça, verdade? Antes da Aqui tá dipirona, eu gostoso, tô que eu aí. tô trocando ideia de boa, mano. Hã? Por isso que tá fluindo, tá fluindo. Não, tá da hora, uma Aqui- delícia. Sabe o que eu preciso? De uns loucos pra andar comigo, mano. Aí, entendeu? Não tô falando de igreja. Eu sou Ó, louco, cara. O meu ministério Sou é louco. casa de cura. Casa de cura por quê? Casa. Nossa mão fosse como um telhado. E a pessoa embaixo cura, entendeu? Eu preciso de uns loucos, mano. Louco. Que eu falo assim, mano, nós marcávamos e falamos assim, mano, vamos invadir aquela UPA lá hoje, nós vamos arrebentar o Satanás, mano. Mano, e vão pra cima, velho. Vai com plaquinha de tá com dor, sua cura tá aqui. Mano, é impressionante, velho. Esses tempos atrás, por isso que eu falo pra você, eu fui entregar currículo e eu não sabia onde eram as agências da cidade. E eu comecei a andar na cidade. Daqui a pouco começou a me levar lá pro lado da CTI, eu andando a pé. Olha pra você ver. Na hora que eu vi, eu tava na frente do hospital, velho. E uma mulher de muleta mancando, eu falei, senhor, não vou. Não vou, eu brigo ainda, não vou. E saí andando. Chegou lá na frente. Volta lá. Voltei, mano. Voltei, a mulher já tinha sumido, fui lá na frente do pronto-socorro. Fiquei lá parado. Nossa, eu sou maluco, né, mano? O que eu tô fazendo aqui, velho? Vou embora. Um montão de currículo na mão. Tô na porta do viajando. hospital. Tô viajando aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui? Daqui a Oh, pouco, Deus. uma senhorinha sentada assim, ó. Uma senhora e uma mulher. Uma mais nova. Eu fui, olhei pra ela assim, o Espírito Santo falou, é ela. Eu fui lá e falei assim, oi, bom dia, que não sei o quê. A senhora tá bem? Eu oro por cura, eu gostaria de orar pela senhora. Ela falou assim, eu tô bem, mas a minha mãe, ela sente muita dor nos ossos. E a velhinha encolhida, mano. Eu fui assim, falei pra ela, a senhora crê? Ela é da Bleia, da Assembleia. Lá de Catuçaba, acho que é lá. Sem nem falar. Nem sei como que ela falou lá. Daí ela pegou e falou assim, e ela tava encolhidinha, mano. Eu fui, coloquei a mão nela, orei por cura. A velhinha já se soltou, ficou de boa, começou a agradecer eu. E eu saí, e tinha um monte de gente enfermo, cara. Sim, nos banquinhos ali fora, sentado. E eu saí, a hora que eu saí, o Espírito Santo falou assim, é por uma alma, era por ela. Olha isso, cara. Era por ela só. Fui a pé, lá na minha casa, lá no hospital, e voltei a pé pra casa, porque minha moto tava quebrada. Só que voltei feliz, mano. A gente não entende por que a moto tá quebrada. Você, a princípio, já teria um motivo pra... A gente tem um motivo pra... Poxa, Vários. mas a moto tá Não, né? quebrada. Vários. Poxa, mas por que a moto tá quebrada? Quando Eu vou você ter vai que andar até Pra lá. reclamar, mano. É calo vem no um pé. monte. Meu amigo E do o que céu. eu tiro nessa história? Muitas das vezes, Deus quer te usar por uma pessoa, por uma alma. É por uma, cara. Pode ter trocentas ali. Ele quer aquela. Até porque, pensa só, você orou pela mãe da menina. Vai saber o quantos remédios ela já não tomou, Então, por entendeu? quais Muita lugares dor que ela nos ossos. passou E não teve a resposta. e o impacto que teve na vida da família. Imagina o sofrimento. Imagina ela chegar de volta na casa dela. E falar, Lico. Nossa, Licão, Ah. imaginando, eu tô imaginando. Galera, e aí como foi o médico? Que médico Que nada. média, nada. Vê um louco lá. Cara Deus mandou um anjo aleatório. lá, é louco. orou, tá aqui o remédio. Esses Aqui, tempos ó. atrás, ó pra você ver. Que loucura, Como que né, é Lico? louco. É Eu na poderoso, academia hein? lá, já curei muito. Deus já me usou muito pra curar na academia também. Eu lá, daqui a pouco a senhora fala assim, você tem uma amiga minha lá de São Luís que tá com nódulo, não sei, e não sei o que, e a mulher desesperada. Eu peguei e falei pra ela, fala pra ela vir, se a senhora quiser, eu vou lá na casa da senhora e oro por ela, né? Eu creio, mano. Se a mulher não vai crer, eu não sei. Daí, ela falou, não, ela vai vir tal dia. Tal dia eu fui lá. Cheguei lá, a mulher tava lá dentro. Falei, senhora, creio, que não sei o que, não sei o que. Falei, deixa eu orar pra senhora. A hora que eu vou orar pela mulher, vocês acreditam? Eu não aguentei, mano.
A mulher me tira um punhado de sal de dentro do peito, assim, que ela tinha fazido simpatia. Eu falei, ah, meu Deus do céu, velho. Então jogar Falei, você fora, tá não vai de temperar a sacanagem. comida com isso aí Falei, não, né? falei, Pelo amor de moço, Deus. pode deixar esse negócio, joga Vai fora. põe esse na negócio salada aí, não, que põe no sei o arroz quê. não, que ninguém quer não. Daí eu fui, expliquei pra ela como que é. Fui, Fui, coloquei a mão nela, Tô fora, orei por ela. Daí Tá uns tempo doido. atrás eu tava na academia, a amiga dela falou que ela tava tudo bem, mano. Pra honra e glória do Senhor. Católica não tutano. Não crê nem ferrando nas coisas. Você fala de oração, só que aconteceu, mano. Entendeu? E só não aconteceu ali, aconteceu gradativo. Porque tem muitos jeitos de Deus curar. Deus, ele quer curar todos. Mas muitas das vezes é gradativo. No Tipo, tempo dele, a pessoa do jeito se dele. orou ali, a pessoa na hora ali, ela parou um pouquinho a dor. Se você quiser orar de novo, é bom. Mas se você orou de novo, continuou do mesmo jeitinho, seja sensível. Porque quando você é sensível, o Espírito Santo ele fala com você, você escuta. Então ele vai falar pra você. É com o tempo. Daí, a partir de amanhã, já vai diminuir mais, vai diminuir mais, vai diminuir. E o Senhor vai Chega tratando uma ali hora pra que ensinar, some. né? Chega uma hora que some e a pessoa É que tem testemunha coisa pra que Deus onde fala, vai. Entendeu? mas eu quero tratar ela assim. O Ela que precisa não ter uma pode- experiência O que comigo. não pode é fazer igual as pessoas falam. Que Deus colocou aquela enfermidade porque quer, Não, quer cobrar misericórdia. aquela Tá pessoa, amarrado. Se tem que isso não sei sobre o a sua quê, vida, entendeu? sai fora que não é de Deus. A vontade de Deus É que não ela passa por curar ela. você Nossa. hoje, que não sei o quê. A vontade de Deus é que todos sejam curados. É verdade. Entendeu? Isso aí é inegável, isso aí não tem que falar. A vontade de Deus é que todos sejam curados. No entanto, que lá você vai ver o povo lá no deserto, ninguém ficava doente. Mais de 3.000 pessoas, todos eram fortes. Ninguém ficava doente. A roupa não gastava, o chinelo não gastava. Como, né? É o favor de Deus sobre eles. O pé crescia, mas o número não mesmo. Dá pra você ver. Que O pé crescia, o né? sapato crescia junto, Lico. Que jeito, né? Rapaz. Entendeu? Então, cura é legal. Legal, né? É legal mexer nesses lados. Muitas das vezes você vai orar, a pessoa vai se manifestar. Daí você não tem que ter medo. A autoridade está sobre você. A mesma autoridade que está sobre você para curar, está sobre você para expulsar um demônio. Entendi. Aí aquela pessoa, ela tá vivendo aquilo ali, tá aí dentro de um cativeiro, ela tá presa. E é você que é o cara que vai lá e vai abrir a fechadura lá e tirar ela para fora. E dar vida nova para ela. Eu tinha um certo preconceito, e agora você falando, mudou um pouco o meu entendimento, entendo melhor. Porque antes eu achava, falava, pô, mas se Deus vai curar a pessoa, não vai ser 10%, 20%, 50%. Eu tinha muito preconceito com isso. Quando acontecia isso dentro da igreja, eu ficava muito cético, né? Mas agora você falando, faz mais sentido. Até que aconteça com você, entendeu? Até que aconteça com você, na hora que você ora ali pra pessoa e a pessoa é, vamos lá, meio curada, você vai orar de novo. Você insiste a oração, você ora de novo. Você vai fazer aquelas perguntas. Só que eu falei pra você, você precisa liberar perdão. Muitas das vezes você fala isso, a pessoa já começa a chorar, mano. Porque não liberou perdão pra mãe, não liberou perdão pro pai, que não sei o quê. Na hora que a pessoa libera ali, não precisa estar na frente do pai e da mãe. Você fala assim, libera agora no mundo espiritual. Na hora que a pessoa fala assim, pai, eu te perdoo, que não sei o quê. Mano, A chave é virada, né, meu irmão? já vira a chave, a menina já é curada no coração, curada na doença, na enfermidade, já é curada em tudo, mano. Não, só que é muito louco isso. Eu falei, eu preciso de uns loucos, mano. Faz quanto tempo que eu não te vejo, Rodrigo? Vai fazer acho que Uns 2 anos, Dani? 2 anos, né? Faz cá pra nós. Faz, não faz? Agora aqui na presença de Jesus, o nível do cara tá outro. Eu já conheci o Rodrigo, já era um cara apaixonado por Jesus, já era um cara que você via que buscava ali bastante, mas o nível tá outro. Que bom, Estudou, né, cara? buscou mais de Deus, Que as bom, né? conversas aqui, eu já olho assim, no ar de admiração, o cara cresceu muito, mano. Cresceu muito em conhecimento bíblico, em conhecimento de base bíblica e base espiritual. Não é à toa. Eu penso assim, Rodrigão. Deus não leva ninguém ao crescimento, não dá bagagem de conhecimento. Como você falou, se ele não for usar. Então, meu irmão, ele vai te usar. E como ele já tem te usado, você já tem essa dimensão. Ele vai te usar muito. Você já sabe quem você é em Cristo, né?
Isso é maravilhoso. Estou surpreso, Nico. É igual quando você fala, quando você encontra uma pessoa e ela fala, nossa, você não mudou nada. Nossa, meu amigo. Fala, pô, se alguém falar isso pra mim, eu vou ficar triste, mano. Falar na Pô, sua mão que não nem queria mudei te ver, nada, né? Tanto tempo longe, não, né? Nada, Mas nada Nem mudou. queria te ver, né? eu Não, vejo tem assim, que ter ruim, alguma né? coisa, tem que mudar. Isso não é uma notícia boa, Eu né? vejo que tem muito para acontecer ainda. Muito para crescer ainda, muito para aprender ainda. Eu aprendo com vocês, eu aprendo todo dia com as situações, comigo mesmo. O Espírito Santo me puxando a orelha. E eu vejo que todo mundo pode chegar assim, ou pode ultrapassar, pode, sabe? Uhum. Todo mundo, cara, porque isso é pra todos, não é só para mim. É pra você, é pro Cleiton, é pra Dani, é pra sua esposa, é pra todos, cara. Será que a gente Só consegue... Qual é a pergunta? Não, pode A falar. pergunta que tem que falar é: você quer? É... Essa que é a pergunta que você tem que fazer pra você. Quando você quer uma coisa, você vai atrás, você vai começar, ó, e o que vai, como que é? É assim, ó. O que você mais queima em você é o que você tem que buscar, mano. Em mim queima cura. Eu gosto muito de cura. Então, eu busco muito por isso. Apesar de hoje eu ter um entendimento diferente que não é só a unção e o poder que vai me fazer as coisas, mas sim a presença de Deus. Porque quando eu moro dentro da presença e a presença está dentro de mim, essas coisas vão acontecer, entendeu? Porque muitos falarão no meu nome, muitos pregarão, muitos curarão. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço, malditos. Verdade. Agora é diferente quando você habita na presença. Quando você habita na presença, você habita no Pai. O Pai habita em você. Você é um só com Ele. E nele está todas essas coisas. Então você não tem preocupação. Você vai... Eu não sou pregador. Mas se eu tiver que pregar, eu prego. Mas daí se você está pregando ali e o Espírito Santo te leva para um culto de cura e libertação, porque é Ele que faz. É isso que eu estou falando para você. Não existe esse negócio, hoje vai ser quarta da libertação, que não sei o quê. Mas peraí, você que está dizendo isso ou é o Espírito Santo que está falando? Eu posso ir pregar na tua igreja domingo e ser uma palavra de conhecimento só. Uma pregação de doutrina, vamos lá, de conhecimento, que é só o conhecimento. Eu vou pregar na sua igreja, Deus pode falar, hoje vai ser um culto de libertação e cura. Então você vai em cima daquilo ali, entendeu? E vai preparar a igreja para que aquela unção, aquele mover do Espírito Santo desça naquele momento. Quando as pessoas estiverem cheias de fé, entendeu? Poderoso, né? Show de bola. Foi gostoso hoje, hein? Vamos marcar mais podcasts Com o Rodrigo. Rodrigão, vamos dar um tema específico boa, pra né? vir aqui, porque a resenha foi boa. A produção tá falando, deu horário, porque senão acho que nós ia descascar mais um chiclete filho. longo aqui, viu, irmão? Ainda bem que a Foi gente tem a gostoso, produção viu? pra orientar. Porque senão, irmão, seria um podcast de vigília, hein? Podcast inteiro aí. Ô, você, meu querido irmão, que está conosco aí, nos assistindo, compartilhe com mais pessoas. Eu tenho certeza que o trabalho é levar Cristo para dentro das casas, para dentro daqui do rádio, de quem ouvir do celular, mas que haja fruto onde Cristo passar e sempre há. Então, partilhe a palavra do irmão Rodrigo, como tem outros podcasts aí já. Marcelão, tô numa alegria grande no meu coração, cara. Como Deus é maravilhoso. Como eu aprendi hoje aqui, cara. Bom, né? Muito Ser bom, confrontado, e eu aprendi também. Eu também, Tem bastante mano. coisa que eu tenho que alinhar na minha vida. Para ir mais fundo, como você disse. Mergulhar cada vez mais. Rodrigão, deixa suas redes sociais aí, mano. Pastor Rodrigo Meirelles. Forte nome, hein? Pra falar a verdade pra você, eu nem tenho redes sociais. Maluco. Eu só tenho um Instagram mesmo. Eu vou passar o telefone dele, anota aí. Vamos lá, quer achar o Rodrigo? Vai no monte. Vai no monte, Qual é o monte que lá. você habita? O Instagram é Rodrigo Meirelles 44 só. Eu posto umas mensagens lá. E eu creio que é tudo no tempo de Cristo. Eu não busco nada, eu não busco fama, eu não busco glória, porque a glória é dele. E é tudo dele. E
E falar de Cristo pra mim Beijo os teus olhos, a gente vê. falar de um amigo, Glória a Deus, hein? é muito forte, cara. Irmão, o pessoal vai. Você deixa as perguntas. Se você tiver alguma pergunta nos comentários, alguma coisa, É isso aí. o Rodrigão vai responder lá, pra se tiver- gente ali, hein? Pessoas enfermas também, se quiser. Pode colocar ali. Orar, mano, pode. O Rodrigão vai responder pra gente ali também, tá? Que delícia o dia de hoje, que maravilha. Saio daqui impactado. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Natália, obrigado aí por liberar o varão, porque se a Dona Maria não libera, irmão, nós sabemos como que é. Mas um grande homem de Deus, você também, uma irmã maravilhosa, uma mulher de Deus. Deus tem muito sobre a vida de vocês aí. Obrigado, Rodrigo, pelo seu sim, por ter vindo enriquecer ainda mais esse trabalho. Sempre que precisar, pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar, na casa de vocês. Fala aí. Precisar fazer um louvor, precisar a gente sentar e conversar, fazer uma resenha. Amém. Vambora, vamos pra cima e eu espero que essas palavras serviram pra mim, mas que sirvam pra vocês também. Que realmente vocês cresçam em Cristo, que vocês cresçam no Espírito Santo. Queiram conhecer Ele, se aprofundem mais e busquem mais. Eu tenho certeza que se vocês levar um pouquinho disso aqui pra dentro da igreja de vocês, se o líder de vocês for um cara de mente aberta, querer conhecer mais sobre isso, eu creio que a igreja de vocês vai crescer com isso. Eu creio que a família de vocês vai crescer com isso. E o reino vai crescer através de vocês. Em nome de Jesus, amém? Amém. Shalom, obrigado. Shalom. Shalom. Show de bola. Tremendamente tremendo, episódio Top maravilhoso. pra caramba. Gente, falar o quê, né? Beijão. Fiquem com Deus e... Ah, tá na central? Então, Na gente, central? beijo. Aí, Rodrigo, não é ali. Fiquem com Deus e até o próximo episódio de HonraCast. Oh, glória.